Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no mais um episódio do Sala Podcast. A gente tá no quê? No oitavo? No nono? Não, no nono. O oitavo foi The Rock. Nós estamos aqui no nono episódio. Se eu estiver errado, depois vocês me corrigem aí, galera. A gente tá aqui entrevistando... Não vou falar entrevistando não, porque eu acho que não é uma palavra legal, né? Acho que é uma troca de ideia, uma troca de experiência, mais um conhecimento de vida aí de uma pessoa muito especial. Um cara que tá caminhando aí numa direção do pastorado. É isso mesmo? Tô errado? Em direção à morte. E aí a gente tá com o meu querido Felipe. Você tá bem, meu querido? Tô bem, galera. Prazer aí estar aqui com vocês, acompanhar esse projeto lindo que vocês estão fazendo. E é uma honra fazer parte aqui com vocês, poder falar um pouco do reino, poder falar um pouco aí do nosso Senhor. Onde tá falando dele, eu tô junto. Sobre isso. Muito bom. E é Felipe Vieira Pinheiros, tenho 28 anos, sou casado faz 3 anos com a Thaís, tenho uma bebezinha de 1 ano. Legal. Uma promessa de Deus, vou Muito falar um bom. pouco mais dela também, o que Deus fez. Sensacional. Tô caminhando no evangelho aí tem mais ou menos 7, 8 anos. Sou um menino novo, Top. tô aprendendo Novo ainda. no Evangelho, tá com quantos anos? Novo no evangelho. Tô com 28. 28? Me Entrou com converti uns com 20 anos. 20 anos. Legal. Tá com quantos anos? Eu tô com 29. 29, o Gé? 25. 25. Tudo próximo ali. Tudo próximo, né? Na mesma pegada. E legal, há quantos anos você é casado? Fazem 4 anos, cara. 4 anos. Show. 4 anos que eu casei. Aí tem uma bebezinha de 1 ano. Bebezinha de 10 meses, vai fazer 1 ano. Qual o nome, perdão? Lívia. Lívia. Cara, eu sou pai de menina também, é muito bom. Imagina, é top, né? Nossa. E agora eu tô numa fase que, assim, até os seus 2 anos e meio, 2 anos e 6, é apegadíssima com a mãe. Depois Agora, filho, ela tá numa vibe grudada em mim, eu tô ficando doido. Eu falei, nossa, agora vai. Que a gente fica naquela expectativa esperando, né, o momento de chegar, que a gente Sim. vai ser o preferido. E finalmente chegou, é muito bom. Paternidade é algo sensacional. É algo também que eu vou querer falar, porque eu cresci sem pai. Isso me marcou Muito muita bom. infância. Muito bom E falar sobre. Aquilo que meu pai não foi pra mim, eu vou ser pra ela. Então só o reino de Exato. Deus mesmo Muito bom. dá pra fazer isso. É bom falar. Já aproveita, já fala um pouquinho aí como é que foi a sua infância, Vamos lá. sem pai. Então cresci sem pai, minha mãe criou eu, mas 2 irmãos sozinhos, né? Eu sou do meio. E quando eu lembro que eu tinha uns 13, 14 anos, você começa a entender um pouco mais, isso daí me marcou muito. Porque todas as crianças lá do meu condomínio tinha pai, eu não tinha, ficava zoando. E pra mim ficar, tipo, por cima, eu mesmo fazia várias piadas, era engraçadão. Aquela lá, famosa, né? Meu pai foi comprar cigarro e não voltou. Sim. Então a gente faz e brinca, tudo, só que por dentro só eu sabia a falta de paternidade que eu tinha, o que aquilo me ocasionava. Uhum. Então tinha um vazio no peito gigantesco, cara. E esse vazio eu tentava preencher com diversas coisas. Então, com 13, 14 anos, comecei pro funk, eu comecei a fumar um cigarro, aí você vai pro arguilha, aí você vai pra uma droga, aí você vai pra um lança. Então, queria começar a fazer aquilo e chamar a atenção de todo mundo. Então, o vazio que eu tinha dentro do meu peito, eu meio que preenchia ele através dos meus amigos e através da atenção do pessoal. Eu queria ser o centro das atenções. Onde eu chegava era engraçado, era o bam, queria ser notado. Sim. E aí eu fui para um condomínio com 14 anos, só que eu estudava numa escola pública, meus amigos estavam na escola particular, e eu meio que acabei induzindo, acabei influenciando, levar meus amigos pro quê? Pro funk, pro palavrão, pra briga, pra balada, pra droga. Então assim, quando eu comecei a fazer 14, 15, 16, comecei a organizar várias festas lá no prédio. Já fiz festa de chegar a mais de 300 pessoas. E nessas festas tinha tudo aquilo que o mundo tem a propor. Então tinha muita droga, tinha pegação, o pessoal ia pra escada, e aí no final sempre tinha treta, já tomei várias multas. E eu lembro que uma vez uma mulher ligou pra minha mãe e falou assim, meu, seu filho tá acabando com o condomínio, ele tá destruindo o condomínio, vocês têm que se mudar daqui porque ele tá acabando com a vida dos meus filhos. Nossa. E na época eu não entendia, era revoltado e tava nem aí, tudo. Hoje eu entendo o que aconteceu. E beleza, fui crescendo, fui tendo essa falta de paternidade, fui aumentando cada vez mais. Cheguei muito tempo naquela lusa, na portuguesa, porque eu não conhecia Deus, né? Fui conhecer a Deus através da minha esposa. Então, toda vez que eu ia pra festa, a gente tinha 2 lemas. Ou era pegar mina ou era arrumar treta. Nossa. Então,
vários livramentos Deus já me deu. Aí comecei a ir pros carnavais da Vila Madalena. E aí comecei a se envolver. Um dia eu conheci a Thaís, minha mulher. Aí foi engraçado, porque eu ficava com ela, minha melhor amiga, eu ficava com outras meninas, ela era da igreja. Uhum. Então, pra mim era maravilhoso. Eu tava no bar domingo lá no Tatuapé bebendo no escritório e ela tava na igreja. Quem não queria namorar? E com o tempo, com o testemunho dela, ela foi me ganhando. Ela me ganhou sem nunca falar de Jesus, ou sem nunca me chamar pra ir pra igreja, mas através do testemunho dela. E aí uma vez ela me chamou pra ouvir um ex-jogador de futebol, Davi Lessa, carioca. Ele era um jogador da base do Santos bem famoso, ele tinha quebrado o recorde do Diego Tardelli. E aí eu fui lá, ouvi, é a primeira vez que eu entrei numa igreja, fui tocado. Alguma coisa diferente, aquilo que o mundo não podia me propor, aquilo que bebida não podia preencher, droga não podia preencher, mulheres não podia preencher, sabe? Aquilo que ninguém podia preencher, alguma coisa aquele dia me preencheu. Comecei a sentir algo de dentro pra fora. Dentro pra fora, comecei a me interessar. E era numa igreja bem famosa, que era da banda Mila. Há muito tempo atrás eles eram bem conhecidos, tinha uma moça que estourou, foi pra todos os lugares do país. E aí, uma fome, uma sede insaciável, cara. Uma fome, me apaixonei por aquilo. Então, me apaixonei pela adoração, pelo louvor, pelos arrepios. Algo muito novo, mas muito intenso. Então, acho que um ano eu já virei líder de jovens, já virei diácono, líder de evangelista, já era intercessor, já era tudo. Tinha alguma coisa pra fazer, eu tava lá. Muita fome, muita sede de Deus. Depois de um tempo, por acabar indo muito rápido, eu acabei me frustrando com a religiosidade. Uhum. Eu tive um erro, porque eu era um religioso, usava uma máscara. Então, pra mim, o que era pecado? Trair minha esposa, roubar e matar. Mas de resto, fazia tudo. Então, tava dentro da igreja, só que tava com um pé na igreja e um pé no mundo. Tipo, sexta no bar, sábado no bar, domingo no culto. Só que no domingo no culto, cara, chorava, me arrependia. Falava, meu, eu não conseguia parar. Mesmo que eu queria desistir, mesmo que eu queria parar, eu não conseguia Você diz assim, parar. no bar é encher na cara, Encher na fumando. cara, bebendo e tal. Porque o que acontece? Eu nunca tive contato com religião, meus pais não foram de religião, falei, cresci sem pai. Minha mãe, pra vocês terem ideia, teve uma época que ela vendia maconha pra me sustentar. Vendia droga. Tipo assim, dos meus amigos eu era improvável. Dos meus amigos ali eu era o menor, assim, o que não tinha probabilidade nenhuma de se dar bem. E aí, hoje eu tô vivendo uma vida, cara, que é só Jesus mesmo. Contar pra vocês o que Deus tá fazendo na minha vida, vai ver que é a mão de Deus do começo ao fim. E aí, pra mim, não tinha essa pegada. Eu nunca tive um pai, uma autoridade pra me ensinar o que era certo e o que era errado. Não culpando os meus antigos pastores, que eu nunca cheguei pra perguntar. Mas é tipo assim, tinha oportunidade, tava lá na igreja domingo, tava no culto de jovens e tal, só que não me desprendi das amizades do mundo. Então, eu acabava sendo influenciado, tava fraco. Sim. Então eu achava que eu tava forte, mas não, eu me enganava. Então eu tava fraco. Então meus amigos estavam lá bebendo, tava fumando. Dava 5 minutos, tava bebendo, tava fumando e fazendo tudo isso. E no domingo eu tava lá na igreja, lá chorava, me arrependia, tudo. Até que um dia eu teve um encontro verdadeiramente com Deus. Fui num lugar chamado Peniel, onde Jacó lutou com Deus face a face. Teve a vida transformada. E aí naquele lugar eu entendi que nunca foi sobre religião, sobre religiosidade, mas o reino de Deus é muito mais profundo. Nossa, sensacional. E pra vocês terem ideia, cara, subia muito o monte com o pessoal lá da minha antiga igreja. O pastor virou pra mim, amigaço meu, falou, cara, tô te vendo andando nu, pelado, numa era de gelo, e cada passo que você dá, o seu pé de escola, e você vai cair. E quando você cair, você vai tentar levantar suas costas inteiras, vai descolar, só que você não vai conseguir. E a hora que você fala, Deus, eu não consigo mais, vai vir um anjo com uma espada, vai tocar em você e vai falar, agora quem vai fazer sou eu. E eu desci do monte irado, um monte aqui de Guaianazes, né? Desci irado, desci bravo. Meu, pastor, me entrega isso, tá tirando, o que acontece? Eu falei com o meu outro pastor, que era meu líder, meu, me entregou isso. Meu, tô buscando, sou líder de jovens, tô diácono, estou fazendo tudo aquilo. Vivia de aparência, né? Ele falou assim, é bom que Deus avisa, filho. Então se prepara. Não deu outra, cara. Passou um tempo... Tinha um melhor amigo meu que trabalhava comigo na empresa. A gente, da igreja, eu líder dos jovens, ele regente dos jovens. Só que dava sexta, saia do trabalho, a gente comprava um uísque, ficava bebendo, ficava vendo uma falsa mentira. Até que um dia ele chegou pro meu pastor e contou. Falou, ó, o Felipe, ele vive uma vida de pecado, continua no pecado e tá pecando e tal. Eu não quero isso pra mim, tudo. E aí o pastor foi conversar comigo, fizeram uma reunião. Eu era líder de jovem, a gente tava na semana do congresso.
Nossa. dos jovens. Fiz o congresso e tal, depois fiz o congresso, fui desligado. Aquilo me feriu muito. E aí fiz o quê? Fui chutar o balde. Tava numa balada bem famosa aqui em São Paulo, na Regente, Uhum. ali na Abel Ferreira, e tava lá bebendo e tal, fumando e tal. E, tipo, na hora o Espírito Santo me tocou, falou, cara, não é esse que eu tenho pra você. O que eu tenho pra você é muito mais. Você não nasceu pra isso. Uhum. E aí passou uma semana, teve a oportunidade de eu ir pra esse encontro. E eu falei pra minha esposa, falei assim, ou você vai no encontro junto comigo, a gente vai, ou vai terminar. Porque eu me conheço. Eu no mundo não vai dar certo com você. Ou a gente serve a Deus, ou a gente termina. Aí passou uma semana, tava lá nesse encontro, cara, uma experiência sobrenatural. Deus me tocou onde ninguém tinha me tocado antes. E aí tem um momento lá de poder, de ativação, algo que eu gosto muito, me apaixonei. E sem brincadeira, eu tinha caído mais de 38 vezes no chão. Eu Uau. levantava, falava, quero poder, eu quero glória, e caía, e levantava, caía. Tem uma vez, na última vez que eu caí, eu vi literalmente um anjo com uma espada de fogo tocando em mim e falando assim, agora quem vai fazer sou eu. E a partir de lá, cara, minha vida foi totalmente mudada, transformada. Tô vendo todos os sonhos, todos os projetos de Deus, porque eu realmente conheci o reino de Deus, que é muito bom. mais profundo do que uma placa de uma igreja, Sim, com ou certeza. do que de uma doutrina, mas sim um amor de Deus. Legal. E aí tá isso, tem Top, 4 anos cara. que eu tô vendo isso, sou líder de célula, tô vivendo algo que Deus prometeu pra mim há muito tempo atrás. Legal. E a questão da paternidade que você comentou, de cara você já sentiu ser preenchida essa falta de um pai ou não demorou um tempo pra você reconhecer isso? Foi um processo, cara. Processo, porque assim, tem algumas conversões que são do dia pra noite, tem algumas conversões que demoram mais um pouco, né? Uhum. Sim. No meu caso, tipo, depois de 1 mês, 2 meses já casei. Todo mundo achou que minha esposa tava grávida. Falei, meu, tá grávida, não é possível. Eu falei, não, a gente tá casando porque a gente quer ver o propósito. Se viramos lá, entramos numa casa. E aí casamos, aí parei de beber, parei de fumar, parei de andar com as amizades. Uhum. Fui abrindo mão. E aí, dia após dia, tinha um problema muito grande com masturbação. Uhum. Problema porque falta de paternidade dava isso. Então, assim, o monstro que meu pai era, eu tava me tornando. Porque, pra vocês terem ideia, meu pai tem mais de 12 filhos. Com Nossa. várias mulheres. O primeiro filho dele engravidou a empregada com 15 anos. Nossa. E aí minha mãe contando a história e tal. E eu falei, mano, não quero ser meu pai. Só que eu tava virando aquilo que era. Porque eu acredito muito em maldição hereditária. Meu avô Isso que eu ia falar era... agora. Meu avô era, meu pai era, Isso meu é tio bíblico, era. né? Bíblico, maldição hereditária. E eu tava me tornando aquilo. Então, eu não conseguia ficar com uma menina mais de 1 ano, 1 ano e meio. E toda menina que eu ficava tinha que trair ela. Eu me sentia bem enganando ela. Uhum. E aí, quando a Thaís, a gente comemorou 2 anos e foi comemorar, cara, eu comecei a chorar. Falei, eu quero terminar com você. Nunca fiquei com ninguém em 2 anos. Meu, isso é muito novo, eu tô assustado, não vai dar certo e tal. E ela, você é retardado? Tô aqui comemorando, tirando presente, um monte de coisa, você quer terminar comigo? E eu não quero namorar, não quero, porque eu tinha medo de assumir aquilo. Mas aí, quando eu conheci a paternidade de Deus, Deus me revelou quem eu estava me tornando. Tipo, a pessoa que mais me feriu era a pessoa que eu tava me tornando. Tipo, eu ia ser praticamente meu pai. Ia ter ali 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, com várias mulheres diferentes. Só que quando você conhece Deus, além dele quebrar uma maldição hereditária, ele te dá uma nova identidade, te dá um novo nome, te dá um novo destino. Sim. E é isso que eu tô vivendo hoje. Nossa, Hoje, é pra louco vocês as terem formas que ele ideia... trabalha, né, meu? Pra vocês terem ideia que Deus trabalha. Eu não tive pai. Tive uma falta de paternidade. Mas hoje eu tenho mais de 50 filhos espirituais. Nossa. Então, assim, o reino de Deus a gente não se explica, né? Milagre a gente se vive. Exatamente. E foi algo que eu vejo onde Deus onde o inimigo mais me humilhou. É ali que o Senhor tá, tipo assim, me exaltando e me usando. Sim, sim. Vejo que esse é o verdadeiro reino de Deus, né? Muito bom. E a igreja que você congrega hoje, como é que eu chamo? IAP. IAP. Igreja Apostólico Alinhamento Pleno. Tem mais ou menos 8 anos de ministério. Começou numa garagem com 6 pessoas. Hoje a igreja tem mais de 10. Igreja tem uma fora do país, no Panamá. A gente foi lá estabelecer esse ano. A gente trabalha na visão celular. E o que é incrível nosso, que tem 90% da nossa igreja é jovem. Então, assim, vai trabalhar ali de jovem ali de 13 a 20, 13 a 25. Tipo assim, jovens sedentes aí pela fome e sede de Deus. A gente congrega ali na Vila Matilde, na Gamelinha. Um templo que cabe mais ou menos 800 pessoas. Pertinho, do lado. A gente tem aqui também no Itaquera, tem vários lugares. E assim, tá expandindo, tá crescendo, porque as pessoas estão com fome, com sede de Deus.
Então, Sim. meu, tá crescendo cada vez mais tá tendo uma verdadeira expansão que a gente tá vivendo, principalmente depois da pandemia, cara. Depois da Legal. pandemia, assim, eu notei que o Brasil, as pessoas estão com muito mais fome e sede de Deus, estão Sim. procurando É. mais. Sim. É. E eu vejo... Pode falar. Eu cheguei até a ouvir dizer, né, que essa pandemia iria despertar muitas pessoas. Sim. E eu já tive a oportunidade de conhecer ali um pouquinho só do pessoal, né? Só metade da metade. Foi. E, cara, que pessoal sensacional. São pessoas literalmente sedentas, Gu. A gente teve um momento ali de... Numa das salas de adoração que nós fizemos, a gente teve um momento de adoração antes do evento começar. E, cara, foi uma parada sensacional porque foi tão intenso. Todo mundo ali se entregou tão forte que, cara, parece que a gente já tinha começado o culto, já tinha rolado o culto, a gente desceu já pegando fogo, mano. Foi uma parada sensacional. Top. É um Muito pessoal assim que se entrega de verdade. E assim, eu não fui ainda, mas acompanho. Eu vejo, cara, todos os dias que tem culto na semana, cheio, lotado. E é todo mundo sedento, se jogando no chão ali, os pulando, Se nossa. entregando de fato, né? Pra vocês terem ideia, o Marco Feliciano foi lá. Tem um mês. É uma autoridade espiritual no Brasil. Uhum. E ele foi lá e ele falou algo. Ele falou, cara, eu vou em muitas igrejas. Tem muitas igrejas que eu tenho que tacar fogo. Me matar aqui, soltar no... Essa não, essa daqui é vocês que tacam fogo no pregador. Uhum. E tipo, ele falou assim, meu, toma... Ele assim, cuida daquilo que vocês têm. Porque faz muito tempo que eu não vejo isso. Então assim, lá são jovens que realmente vivem o reino de Deus, cara. Sim. A entrega dele me constrange. Tipo, tem jovens que passam 4 horas orando. Tem um filho espiritual que ele me liga e ele fala, meu, minha mãe tá reclamando comigo que eu tô emagrecendo, mas por quê? Eu tô 12 horas de jejum. Então, tipo assim, a entrega deles tá sendo maior do que a minha, isso me motiva. Sim. Falei com o filho esses dias que eu ensino ele a ler livro, pelo menos um livro por mês. Falei, meu, já li esse ano aqui 8 livros e tal, e você? Ele, meu, já li 10, mas eu acho que eu vou bater 20. Então, assim, e essa é a ideia de um líder, que eles possam chegar 3 vezes mais, 10 vezes mais aonde a gente chegou. Porque isso é o reino. Exatamente. Que eles possam fazer obras maiores que a nossa. Exatamente. Então isso é a minha maior alegria, cara. E porque Legal. também um dia você vai precisar passar o bastão, né? E você precisa de alguém Exatamente. preparado, Essa ideia. né? Alguém muito mais preparado até do que você, pra você realmente falar, eu confio que ele vai Sim. fazer melhor do que eu fiz. Sim. Que foi o que Jesus fez. Ele nos capacitou seus discípulos ao ponto de virar, cara, vocês vão fazer obras maiores. Exatamente. Que aí tem Fiquem um em paz. O Espírito Santo vai descer e aí Sim. vocês vão ver o que vocês vão fazer com isso aqui. E é Top. basicamente isso. E eu acho legal, você falou que 90% da igreja é jovem, né? Pelo menos na minha perspectiva, no que eu tenho visto, né? As igrejas que eu tenho acompanhado têm crescido por conta dos jovens. Né? Os jovens são muito fortes espiritualmente, né? A própria Bíblia fala isso. Sim, tem muita fome e muita sede. E eles causam um crescimento não só pela fome e pela sede, mas pelo comprometimento também. Exatamente. Pelo tempo que eles gastam no ministério, pelo tempo que eles gastam ali, né? E eles investem. Eles investem a camisa também, Sim. né? O que acontece também, Gu, é que há um tempo atrás uma geração passada sofreu. Uhum. Sofreram muito, sangraram muito, porque assim, eles viram jovens deles saindo da igreja. Sim. Então assim, eles tentaram gastar tudo que tinha. Então era com show gospel, era com final de semana num sítio, tentando trazer o jovem. Só que eles viram o jovem ir embora. E quantos nossos avós, nossos pais não oraram por ver um avivamento, por ver os jovens de novo? Cara, a gente foi numa igreja 3 semanas atrás, numa vigília, num culto de jovens, e o pastor subiu no final e começou a chorar, cara, e eu chorei por ele. Ele falou, fazem 27 anos que eu não vi esse mover aqui, de jovens sendo batizado, caindo no chão, dançando no espírito, um som do riso. Ele falou, há 27 anos eu vi dente de ouro, eu caí no som do riso, eu via pessoas endemoniadas, sendo libertas, eu vi batismo, que ele era de Minas Gerais, né, onde teve David Keelan. Exatamente, os galera, maiores adoradores, as referências do Brasil. Top. E ele chorando, ele falou, Senhor, talvez eu não veja o grande avivamento, mas deixa eu ver só mais uma vez aquele mover. Só mais uma vez. Ele viu aquele mover, cara. Só que assim, eu fico chateado porque aquele mover não é pra se ver uma vez só. Exatamente. Não é que seja algo que seja, tipo assim, uma vez aqui, uma vez lá. Sabe, é que seja algo rotina. Por quê? Porque
quanto mais a gente tem comprometimento com Deus, quanto mais a gente tem fome por Deus, sede por Deus, mais ele quer se manifestar a nós. Então, assim, na nossa geração, a gente vê que tem jovens com muita fome, muita sede de Deus. E tudo aquilo que eles oraram, choraram lá atrás, está vindo a acontecer agora no Brasil. Sim. A gente vê várias profecias que vai ter um grande avivamento, que o Brasil é um celeiro de avivamento, que os jovens vão sair daqui, vão incendiar as outras nações. E eu acredito nisso. Eu tô lutando todos os dias pra isso, cara. Eu decidi morrer, abrir mão da minha vida por causa do reino, por causa do evangelho, e para que outras pessoas possam viver e conhecer esse amor de Cristo. Então, assim, essa é a minha missão aqui na Terra. Há 2 dias mais importantes da vida de um homem: o dia quando ele nasce e o dia quando ele descobre o seu propósito. Eu descobri o meu propósito, cara. Pra vocês terem ideia, eu trabalho numa área comercial, sou consultor de imóveis, então eu trabalho com financiamento, carta de crédito, onde eu faço o meu próprio salário, um salário em branco. E aí meu chefe chegou pra mim e falou assim: Fê, cara, você tem potencial. Eu sempre fui um dos melhores lá, sempre gostei de destaque, recebi aplausos, troféus, porque isso mexe muito com o ser humano, né? E aí quando eu comecei a conhecer o reino de Deus, mergulhar, comecei a buscar mais exercer Mateus 6,33, mais buscar o reino, a sua justiça, e as coisas foram vindo acrescentadas. E aí nesse ano ele virou: cara, você tem potencial, vamos pra cima, mano, dá pra você ganhar, montar equipe e tal. Mano, esse mês eu ganhei 80 pau, mano. Ganhei 80 mil e tal. Olha aqui, mano, dá pra você ganhar tudo isso e tal. Tudo. Aí eu falei pra ele, cara, isso não é meu propósito, mano. Isso não é meu propósito, irmão. Posso estar ganhando bem, posso estar ganhando isso, tudo. Mas, mano, vai faltar algo dentro de mim, porque só eu sei quem eu era quando eu não conhecia Cristo. Só esse o vazio que eu tinha no peito. Eu bebia, usava droga, fazia orgia, pegava várias minas, sexta, sábado, domingo, tava super feliz. No sábado, ou até mesmo no domingo à noite, um vazio gigantesco no peito, mano. Que eu acordava e eu falava, mano, o que tá acontecendo? Então parecia um ratinho. Não saía, foram mais de 10 anos assim, não saía do lugar, mano. Não saía do lugar. E um dia eu conheci João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou liberto, eu sou livre pra fazer o que eu quero. E o que eu quero é viver meu propósito com Cristo. Sim. Foi pra isso que eu nasci. E querendo ou não, quando você fala sobre ganhar mais, automaticamente você tem que dedicar mais tempo. Exatamente. Você tem que correr mais atrás, né? Tipo, não é só trabalhar o período comercial, que é o que vai sustentar o seu lar. Você tem que fazer um a mais. Porque tudo que você foca expande. Exatamente. Sim. Tudo que você foca expande. Então, assim, se eu focar trabalhar 12 horas por dia, não vai dar certo. Sim. Se você focar na academia 1 ano, treinar, dieta, você vai ficar gigante. Sim. Então, tudo que você foca expande. Mas o meu foco hoje é pro reino de Deus. Então, eu tô focado pra isso, porque foi pra isso que eu nasci. Exatamente. Então, assim, eu poderia muito bem, trabalhar mais, viver mais, ir pra igreja só de domingo. Respeito. Claro que eu respeito. Só que assim, eu descobri Ezequiel 47, cara, águas mais profundas, níveis mais profundos. E eu quero mergulhar cada vez mais, porque eu tenho milagre pra contar, testemunho pra contar, tanto financeiro quanto do que Deus tem feito, que é incrível. Tipo assim, de eu ir lá e fazer uma missão, passar exatamente 1 hora e o Senhor me surpreender com dinheiro que eu não esperava, que caiu na conta. Assim, você cuida das coisas de Deus e Deus cuida das suas coisas. Sim. Ele fala isso, né? Pra gente buscar primeiro o reino dele. Exatamente. Né? Literalmente, né? A gente começa a buscar, começa a se entregar e literalmente as coisas são acrescentadas, as coisas se expandem. A gente não precisa ir atrás de nada, as coisas simplesmente chegam. É sensacional. Parece que Deus, ele fica o tempo todo observando, ele sabe exatamente qual que é a necessidade. Nossa, aquilo isso que a gente precisa. Sensacional. Às vezes a gente não precisa nem pedir, né? Porque Deus sabe, né? Ele manda exatamente aquilo que você precisa, né? Sim. E você falou que você fez missões no Panamá, né? Foi na abertura da igreja que você está atualmente? Ano passado eu recebi várias profecias que eu ia fazer missão. A gente faz diversos encontros. Um encontro, o pastor orou por mim e falou, cara, eu vejo... Foi na época que eu tava ministrando bastante na sala de adoração. Então eu tava ministrando bastante no passado em diversas igrejas. Ele falou, cara, tô vendo vocês em avião agora. E até o pastor da sua igreja, Gé, não sei se você lembra, falou, meu, sei que você veio aqui, mas eu tô vendo você em aviões. E é pra fora do Brasil. E você olha pra sua capacidade e fala, mano, tá muito longe. Sim. Tá muito longe. Pô, não sei falar inglês, não tenho dinheiro, não tenho recurso, não tenho nada. Só que, velho, Deus faz as coisas da forma dele. E aí, esse ano, em janeiro, houve uma oportunidade pra gente ir pro Equador. Teve uma ministração lá no Equador. E aí nós ficamos 7 dias.
no Equador e foi algo poderoso, a primeira missão. E aí a pastora de lá, tipo assim, Deus usou várias pessoas diferentes. Pastora de lá falou: Felipe, não é só aqui, cara, tem mais. Eu vejo você em aviões. E a mesma profecia, certo? Pra você ver que não é algo da alma, que é algo do espírito mesmo. Sim. Que é um só espírito. Pô, ele falou na igreja do Gé, na Zona Sul, falou com um pastor na Vila Matilde, falou com uma mulher no Equador. Então, assim, não tem como desacreditar. Sim. E aí passou mais 3 meses, teve a oportunidade de abrir uma igreja no Panamá. A gente abriu uma igreja lá no Panamá e nós ficamos lá 10 dias, comendo muito plátano. Cidade do Panamá é plátano, é banana, pra tudo que é lá. Tudo que você vai comer tem banana. Plátano é banana. Banana verde. Nossa. E, mano, só que assim, eu falei, meu estômago é missionário, mano. Eu quero comer o que eles comem, eu quero viver o que eles vivem, tomar banho como eles tomam. No Equador e no Panamá não tem água gelada. Não tem água quente. Ah, tá. Desculpa, o chuveiro é gelado. Nossa. Então, mano, Mas lá é quente. muito quente, só que na semana que a gente ficou lá tava um pouco frio. Mas, mano, se acordar às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, tomar um banho gelado é tipo assim. É pra acordar mesmo. pra né? acordar de Eu falei, verdade. mano, Acordar de isso é verdade. missão, isso é missão. Os nossos pastores, eles foram pra África, né? 3 anos atrás, estabeleceu uma base, a gente tem uma base lá na África, a gente tá querendo voltar pra lá no que vem. E eles falam, cara, a gente faz missão como eles. Então, a gente come shiba, que é uma comida deles, que é um negócio de farinha que é muito difícil comer. A gente utiliza o banheiro dele, que na verdade não é um banheiro, é o chão. Toma um banho de canequinha, faz. Porque isso é missão. Você ir lá pra fazer missão, ficar num hotel 7 estrelas e postar uma foto é fácil. Agora, você viver o que eles vivem, comer o que eles comem, tomar banho como eles tomam, isso é missão, você se sentir na pele. Sim. E aí tem um outro profeta lá que a gente caminha junto, falei, profeta, missão é missão, vem com essa de McDonald's não. Ela vai comer a comida dele. A gente foi pra lá, e aí agora, faz uns 2, 3 meses, a gente foi pra Bahia, Maniçoba, Juazeiro. A gente foi bem pro sertão da Bahia mesmo, a gente comprou diversas cestas básicas, pegou uma caminhonete, saiu entregando. Cara, missão mexe no seu coração quando você dá vontade de chorar, porque Sensacional. às vezes a gente tem tanto e reclama. A gente entrou numa casa, que as casas lá é barro mesmo, tipo assim, barro com madeira, e a mulher tá lá pau-pique. fazendo Casa de arroz, pau-pique. isso, pau-pique, arroz e fritando gordura, e ela falou assim, Deus, o que eu vou comer? É isso que você tem pra mim? Passou 5 minutos, a gente tava tocando lá, e uma cesta básica, ela contou que começou a chorar, diversas crianças e tal. Então assim, a missão muda mais em nós do que neles. Toda vez que você faz uma missão, que você vai entregar uma cesta, que você vai orar no hospital, que você vai fazer alguma coisa, você sai falando, Deus, preciso agradecer mais, cara, preciso fazer mais pra você, preciso fazer mais pelo Senhor. E foi isso, foi algo muito rápido. Legal. Caramba. Muito bom. E assim, dentro dessas viagens missionárias que você fez, teve algo assim que te marcou muito? Que você falou, cara, isso aqui foi uma coisa que me marcou demais e eu vou levar pro resto da minha vida. Foi. A gente fez um reencontro no Panamá, tem até uma foto no Instagram. E tinha uma mocinha que ela tinha a perna um pouquinho torta. E, cara, eu orei pra Deus colocar no lugar, alinhar a coluna, crescer a perna. E, tipo assim, eu vi nitidamente a perna Uau. dela crescer. Então, um tempo atrás eu acompanhava muito o João Paulo. Eu via no Instagram ele, o Catarina, via esse pessoal. E eu vi eles orando por aquilo. E eu vi a perna crescer, eu vi a mão crescer. E, cara, eu me apaixonei por aquilo. Falei, meu, um dia eu quero viver isso. Um dia eu quero ver isso. Nossa. E aí eu descobri que nunca foi filhos preferidos, filhos prediletos ou filhos especiais. São pra todos. Que estão dispostos a pagar um preço em Sim. busca dos dons. E hoje, cara, eu tenho diversos milagres pra contar aqui que é sobrenatural. Porque Jesus, ele é o mesmo. Ele continua fazendo milagre, ele continua operando. O que às vezes muda é a minha e a sua fé. Porque a incredulidade do povo tem crescido de uma forma gigantesca. Sim. Só que hoje eu vejo, hoje eu oro por colunas, eu oro por pernas, eu oro por mão, e eu vejo sendo alinhado nitidamente. Deus colocando nos seus devidos lugares. A gente já tem muitos milagres mesmo de oração. Eu sou capelão, eu vou em bastante hospitais, orar pelas pessoas. E, cara, a gente tá vindo coisas incríveis que nem a medicina consegue explicar. Mas eu tenho diversos milagres pra falar, tipo assim, menos de um ano que Deus tem feito aí, através da busca, através da renúncia, através da entrega. Claro que nunca é sobre nós, mas, cara, Deus ele ainda faz milagre, Jesus ele ainda é o mesmo. Então a nossa geração precisa experimentar isso. Com certeza. E além desse, teve mais algum que te marcou? Não necessariamente em missões, mas você comentou que viveu alguns milagres, né? Que você foi usado para isso. Cara, o primeiro... Porque assim, a fé,
é como um grão de mostarda. Mas como um grão de mostarda não significa que ela é pequena igual um grão de mostarda, mas ela é como. Então, você planta ela e depois o grão de mostarda, mesmo sendo a menor semente, se torna uma das maiores árvores, das mais frutíferas. Então, começa aos poucos. Então, eu fiz um curso de capelania. No curso de capelania, eu recebi dons de ativações para orar por coluna, para orar pros pernas e tal. E aí eu comecei a fazer o quê? Treinar em casa. Primeiro eu comecei em Judéia. Então eu chamei os discípulos e falei, quem tá com a coluna mal, aqui desalinhado e tal. E aí comecei a orar e, tipo, a coluna assim, ó. O pé assim, e dando ordem aos montes, como Jesus ensinou, falando de Jesus. E a perna crescer, aí você olha o braço crescer. Nossa. Aí, tipo, o joelho da menina que o médico virou e falou assim, você vai ter que operar. 100% de certeza, você vai operar porque zoou o ligamento, zoou a rótula, ela tava uma semana em casa deitada e tal. Eu falei, você não vai operar. Nós fomos lá, oramos por ela e tal. Passou 3 dias, ela foi fazer exame, o médico não entendeu nada. Tá andando super bem, não precisa operar. Então começou aos poucos. Começou pequenininho, mas pra mim já era algo gigantesco, cara. Extraordinário, porque nunca tinha visto isso. Mesmo dentro da Assembleia, mesmo dentro da religiosidade, nunca tinha visto isso. Mas o reino de Deus tá aí pra gente viver isso. E aí teve uma vez que uma menina, ela pegou fogo, mais de 75% do seu corpo. Nossa. Menininha de 10 anos. 9 anos. E eu tava mexendo no carro e ajudando o tio a trocar alguma coisa, segurando a luz, explodiu nela. E ela pegou fogo e ficou lá no mal. O médico chegou pra mãe e falou, só um milagre. Ora, porque se acredita em Deus, então ora que é só um milagre. Porque foi mais de 70% do corpo. Tipo assim, se for estudar, 70% do corpo é muita coisa. Sim. E aí nós fomos lá no hospital, cara. A hora que eu vi aquela mãe, eu não pude entrar na sala, mas eu vi a mãe lá fora. A hora que eu vi aquela mãe, cara, eu comecei a chorar, mano. Chorar. E a mãe chorando, sem esperança nenhuma. Não tinha nada pra dar pra ela naquele momento. A única coisa que eu tinha era uma palavra, era Jesus. E nós oramos junto com a mãe. E aí, a hora que eu fui embora, eu falei com Deus, foi até ousado. Falei, Senhor, se você não curar essa menina, eu nunca mais vou orar por ninguém por cura. Porque eu acredito que você faz milagres. E aí foi incrível que foi passando um tempo. Fiz um propósito, comecei a orar lá toda sexta. E fazendo várias cirurgias, a gente declarando um tempo de aceleração, e os médicos desenganando ela, 4 meses ela ficou no hospital, eu falei, até o final do ano, dezembro ela vai passar o Natal na sua casa. Ela vai passar o Natal na sua casa, vai passar o Natal, e os médicos sempre protelando, não deu outra, dezembro ela teve alta, tá em casa, tá super, não tá super bem, ainda tem as suas marcas, tem as queimaduras, só que assim, eu falei, essa menina vai ser um testemunho vivo de Jesus. Sim. Ela se entregando pra Deus e vendo o propósito, cara, ela vai marcar uma geração. Assim como John Wesley, tirado do fogo, tição, e marcou a Inglaterra. Então eu acredito que ela vai ver algo incrível. E a partir dali comecei a ser mais ousado por Deus. E aí, tem vários testemunhos, cara. Uma vez uma mulher chegou, me ligaram, falou, Fê, você pode batizar uma moça no hospital? Ela tá com câncer, metástase. Tá acabando ali, tá nos últimos dias, os médicos já liberou todo mundo. O médico liberou, amanhã é o último dia dela, totalmente sedada, vai desligar. Eu falei, vamos lá, vamos orar, né? Vamos batizar ela. Com o Didaquê a gente pode batizar pega um copo e põe lá 3 gotas, dá pra fazer. E aí a hora que a gente entrou no carro, o filho dela mesmo se falando, eu falei, até melhor que ela vai mesmo, ela aprontou muito... É uma pena, então ela só queria ser batizada mesmo e tal. Eu falei, mano, olha a fé do filho dela, né? Tipo, todo mundo já tava desacreditado. Sim. Até eu quase comecei a ficar desacreditado. Eu falei, mano, não vou lá pra dar tchau pra ela. Eu vou lá pra orar pela cura dela. Porque ainda que é 1% de chance, Deus, ele pode fazer. E aí nós fomos lá, ela totalmente sedada. Não falava nada, não conseguia nem abrir o olho. Aí nós batizamos ela, fizemos uma oração de arrependimento e começamos a orar por ela e no espírito senti alguma coisa. No espírito algo foi diferente. E caiu uma lágrima do olho dela. Aí dormi e tal. No outro dia eu acordei com um áudio da minha amiga. Falei, você não vai acreditar, olha esse áudio. O moleque falou, o menino mandando, Bia, eu não sei o que aconteceu. Minha mãe acordou, tá tomando um café, tá ouvindo um louvor e tá falando que tá com vontade de viver. E ela quer viver. Cara, fala isso, ficou arrepiado, mano. Arrepiado. Eu tô arrepiado aqui agora também. E aí nós fomos lá depois de mais uma semana, oramos por ela, expulsamos um demônio da morte e tal, e a mulher teve alta, cara. A mulher teve alta, que loucura. Ficou bem. Então assim, a gente fala isso, tipo assim, Deus ressuscitou ela.
enganando as medicinas. E o último, assim, que eu vou falar, só pra contar, foi um do menino, o Zion. Eu tava na Bahia, ele tava com bronquiolite, não tava respirando direito, tava na UTI, tava Bronquiolite é nos pesado. equipamentos muito pesado, menino novo, 6 meses. E, cara, eu recebi um áudio do menino que trabalha comigo, o Anderson, até amigo do Gé conhece, o Dan conhece, trabalha comigo, ele mandou um áudio chorando, falou, mano, ora pelo meu filho, pelo amor de Deus, o médico falou que ele vai morrer, porque ele apagou, a criança ficou roxa. E tentando recuperar. E aí eu entrei lá no quarto, comecei a orar. E eu falei, Senhor, se você cuidar dessa criança, se curar essa criança, eu vou entregar a minha vida. Eu vou entregar a minha vida por cura, por esse ministério e por esse chamado. E aí ele deu uma recuperada, mas estava apagado, totalmente sedado e tal. Os médicos sempre enganando, eles sempre falam o pior cenário, né? Sim. Falando lá pra mãe, eu fui lá no hospital orar, ela me chamou pra orar meia-noite, falou, meu, ele tá muito mal, ele tá diminuindo as plaquetas, ele tá ficando mal, o sangue tá diminuindo, o ar, vem aqui, eu fui lá meia-noite orar, eu falei, meu, os médicos vai deixar ou não? Aí eu, não, vai deixar, tudo feio, até lá, falei com o pastor Marcelo, ele tava lá, os médicos não deixaram, falei, meu, no outro dia eu vou orar, faltei no serviço, aí eu vou falar um pouco sobre Mateus 6,33. Faltei no serviço, fui lá no hospital. Antes de ir no hospital, tava falando com um cliente, conversando. Cheguei lá no hospital, fui orar por ele sedado e tal. Passei o óleo e comecei a orar sem colocar a mão nele. O corpo dele inteiro tava tremendo. O corpo dele inteiro tava se mexendo. Parecia que Deus tava tocando no sistema respiratório dele. E eu falei assim, até sexta-feira ele vai ser da UTI, 2 dias, até semana que vem ele vai estar em casa. Meu, acho que foi no mesmo dia ou no outro dia, ele acordou, saiu dos equipamentos, a mulher fez vários exames, falou, meu, o que tá acontecendo aqui? Tá alguma coisa de estranho, quis trocar o aparelho, achando que o aparelho tava ruim, e não deu outra, Achando cara. que o aparelho Saiu da tava marcando errado. Sim. saiu da UTI, tá em casa, o Zion tá super bem, tá uma criança aí totalmente saudável. Então, assim, meu, fala isso, meu coração queima, isso alegra. Meu coração chora, porque Deus ainda faz milagres, Jesus ainda é o mesmo. Sim. Eu acompanhei um pouco assim de Você longe, acompanhou um mas eu vi, eles estavam assim desesperados já. Desesperado, porque sem esperança realmente- nenhuma, cara. Cara, eu acho que um nível de fé muito a fundo. Não vou dizer que eu vi pessoalmente, né? Porque eu acho que todo mundo acompanhou. Foi quando uma das filhas de uma galera da Bethel faleceu. Não sei se você lembra. Cara, foi loucura o que eles viveram, assim. O milagre não se concretizou. Mas foi um nível de fé da igreja e dos pais violento. Eles perderam um casal com um certo status lá dentro, né? A filha deles, eles acordaram um belo dia. Foi lá acordar a filha deles e ela tava sem vida. Meu Deus. Só isso. Levaram, né, pro não sei como é que chama lá, um ML, fizeram todos os exames de corpo de delito e tal, pra saber o que tinha acontecido, causa da morte e tudo mais. Vamos enterrar? Não. Não vamos enterrar, não. Deixa aí. A gente vai orar. Enquanto a gente acreditar que pode acontecer, a gente vai continuar orando pela ressurreição. Eles ficaram, mano, 5 dias sem enterrar o corpo, orando. Um nível de fé extraordinário e a galera do Instagram orando também, todo mundo acompanhando. Tipo assim, e é como você falou, é como um grão de mostarda, que quando planta e ele cresce, se torna das maiores plantas. E, cara, isso é sensacional, porque você começou dessa forma, né? Orando por pés, né, para eles se alinharem em Sim. colunas e tudo mais, e você começou a orar por curas mais intensas. Isso é um câncer, é uma bronquiolite que já estava na UTI, isso daí vai te ativando mais ao ponto de logo você já tá orando por ressurreição, e é assim que a gente tem que viver. Esse nível de fé, um nível de fé gradativo, né, onde cada dia mais a gente tá crendo e acreditando em coisas mais impossíveis. Sim, aquilo vai alimentando sua fé e você vai pegando mais fé e vai acreditando e vê os milagres acontecendo. Sim. O pastor Hernani Dias foi lá no nosso igreja também, caminha com o Subirá, ele muito usado com avivamento, com cura. Hoje eu tava olhando um vídeo no Instagram dele, uma criancinha cega de um olho só foi curada. Então, assim, Subirá? ele caminha com o Subirá, Ah, tá, chama tá. Hernani Dias.
Ah, eu conheço. Dias Lopes, não é? Exatamente. Hernandes Dias Lopes. E assim, cara, ele foi lá, ele ministrou, e eu vi ele ministrando, e eu entendi que isso não é só pra eles, não é só pro Todd White, não é só pra esses grandes Todd White, avivalistas. sensacional também. Isso tá pra nós. Sim. Com certeza. Só depende da nossa geração buscar e clamar, cara. Eu vejo Pagar o preço. os né? meus filhos espirituais, cara. Eu vejo ele orando e tal. O menino, esses dias na cela, fez a cela inteira chorar. Ele falou que um senhor tava andando na rua, bêbado, caiu e zoou o joelho, zoou a perna. E, meu, eu confesso, se fosse eu que eu visse aquele cara, talvez eu teria ido embora. Uhum. Teria passado reto, meia-noite, um bêbado cão na rua. Eu, como cristão, teria ido embora. Só que ele parou lá, um jovem de 16 anos, 17 anos, e começou a ministrar ele, começou a falar de Jesus, Jesus. Ele falou, meu, posso orar pela sua perna? E aí ele falou no testemunho, ele falou, não tinha nada pra oferecer pra ele, só tinha Jesus. Nessa hora já tá todo mundo chorando, o ambiente mudou. E, meu, ele orou e o cara levantou, ficou curado, foi bem. Hoje, resumindo, o cara entregou sua vida pra Jesus no culto de domingo, tá há mais de 2 meses firme, vai pro encontro, tá comemorando, tá mais de 60 dias sem beber. Caramba. Então, assim, cara, Cristo usou uma criança, um jovem que se posicionou e falou dele. Então, assim, não é pra ele, é pra todos, mas é pra todos que tá disponíveis a falar. Exatamente. Porque às vezes é uma simples palavra. Às vezes a gente vai lá orar no hospital, vai fazer uma oração, não é porque sou eu, Felipe, ou porque é um profeta, não. Não é porque uma pessoa decidiu se posicionar. Uhum. O maior desejo de Deus é nos usar nesse tempo, cara. Só a gente precisa falar, rinini, Senhor, eis-me aqui, nos usa. E Deus vai fazer, porque ele continua fazendo. Precisa ser ousado, né? Precisa Precisa ter ser um essa desbravador, ousadia. ser um ousado. E precisa ter coragem também. Porque Exatamente. precisa de coragem pra você chegar em alguém e ministrar algo relacionado à cura. Sim. Porque nós, na nossa humanidade, a gente tem o nosso receio, né? O nosso intelecto, ele dá aquela travada, Sim. tipo, será que vai rolar? Será que eu vou passar Credulidade, vergonha? né? Entendeu? Então, basta a gente ser ousado, que a gente estava até falando antes de iniciar aqui, que talvez é um dos temas mais falados aqui no Sala, e ter coragem de ir pra cima, né? Às vezes a gente pensa que é só abrir mão de algumas coisas e entregar nossa vida totalmente, mas não. A gente precisa também ser Sempre tem ousado mais. e ser corajoso, ir lá fazer e realmente se doar e crer. Sempre crer, né? Porque, Sim. Porque assim, eu já orei por pessoas que faleceram. isso... Cara, fiquei mal, a menina tava desviada, e aí os pais fizeram uma oração, os médicos falaram, ó, até 6 horas vai desligar o aparelho, o cérebro morreu, né? Uhum. Não tinha mais vida nenhuma, a gente foi lá orar, eu e meu pastor, a gente orou, tipo assim, a probabilidade era muito pequena, né? E infelizmente ela veio a óbito. Uhum. Só que assim, eu ia ficar muito mal se eu não fosse orar, cara. Uhum. Sim. Eu fui, por mais que não aconteceu nada, mas eu fiz a minha parte. Agora, se eu não fosse, e ela falecesse, cara, aí eu ia ficar muito mal. Eu falei, Deus, eu poderia ter... Porque se eu fosse e tivesse dado certo? Sim. E qual que era o maior medo das pessoas, dos amigos que vieram falar, mas e aí, tava com Cristo? Tava firme? Tava com Jesus? Não, tava desviado. Então, assim, a gente não sabe o que acontece depois. Sim. Mas Aí esse só é o no maior juízo final, receio, né? Mas a gente, igual você pessoas falou, têm. tem que fazer a nossa parte. A sua parte foi ir lá, orar e ministrar. Exatamente. E o resto deixa que Deus faz. Não são todas as pessoas que a gente vai orar e vai acontecer, vai ser um milagre instantâneo, vai ser uma cura. Mas, cara, aprendi com o Theo Hayashi isso daí. O importante é a gente ir e exercer e colocar em prática. Isso é Por muito mais que o importante. Senhor não vai fazer, mas Ele tá vendo o que você está fazendo, o seu esforço. Porque o maior desejo de Deus é nos usar. Sim. Então é isso que importa, a gente se posicionar, ir lá e fazer. Com Quantas certeza. vezes eu me omiti várias e várias vezes, cara, andando no ônibus, andando no Uber, fazendo um monte de coisa. Poderia ter pregado Jesus, poderia ter falado, Sim. poderia ter ministrado, mas não, que é a vergonha, isso daí não. Porque o que o mundo precisa é aquilo que nós carregamos. Romanos 8,19 diz, há uma ardente expectativa sobre a criação pela manifestação dos filhos de Deus. Sim. Eu e vocês, nós temos algo poderoso que eles precisam. Eles têm muita sede, muita fome, que eles estão se acabando aí no mundo aí fora. Só que o que eles precisam, na verdade, é Jesus. E nós temos esse privilégio. Nós somos privilegiados de poder dar essa água para eles, que eles nunca mais terão sede a partir do momento que eles beberem. Então a gente precisa receber essa ousadia. Você falou de ir pra cima, de ministrar, pegar Instagram, pegar o podcast, pegar o YouTube, pegar cultos nas praças e falar. Sim. Falar em tempo e fora de tempo. Mas ministrar o evangelho, pregar as boas novas. Isso vocês têm inserido muito nos jovens de vocês, né? Pelo que você comentou,
Vocês estão dando o curso de capelania que fala, né? Temos o curso de capelania, a gente já formou mais de 40 capelões. Teve o curso de oratório, agora tá tendo o curso de escola profética. Escola profética é tipo assim, tem hora que Deus pega lá e teve 1 hora de aula e foi 1h30, gente tomado na glória de Deus. Os meninos sendo arrebatados. Mas isso que você tá falando é muito bom, porque, como eu comentei antes, quando eu era criança, cara, eu acabei com a vida dos meus amigos. Levei muitos pra droga, pra academia, pra balada. Eu sempre fui muito influente. Futebol, que eu organizava era eu. Eu conseguia colocar mais de 50 cara pra jogar bola. Então, balada, que eu organizava era eu. Eu sempre tive esse espírito de liderança, essa influência. E essa influência, isso é um dom evangelístico. Uma característica evangelística. Demais. Hoje eu reconheço, porque eu entendo o reino. Antes eu não entendia. Então, eu organizava as festas, balada, fazia de forma errada. Então, assim, acabei destruindo a vida lá do pessoal. Hoje eu dou destino pra esses jovens. Hoje tem jovens que caminham comigo que eles fazem célula na escola. Uau. Então, na escola onde a maioria tá com depressão, problema com identidade de gênero, usando droga, fazendo um monte de coisa, eles estão fazendo célula e ministrando o amor de Deus. Então, manda foto pra mim toda sexta lá, 7, 8, 10 pessoas. Falou, meu, tá aceitando a Jesus, tô evangelizando, tá indo na célula e tal. Então, meu, eu vejo isso e falo, mano, é isso que o mundo precisa. Nós somos a resposta que o mundo precisa. Sim. Nós temos em nós. E precisa disso, ativar essa geração, ativar esses jovens. E vocês Show. têm ido juntamente com eles nos hospitais, nos locais pra exercer o que eles têm aprendido? Eles me acompanham, o pessoal acompanha. Algumas pessoas não conseguem ir por causa do serviço, trabalho. É porque é um horário comercial, né? Horário. Mas assim, a gente tá vendo milagres, questão de oração. Tipo, na célula a gente ora. No final da célula tem alguém enfermo, alguma coisa, a gente ora todos juntos. E, meu, na segunda-feira, no sábado, a gente já tem uma notícia positiva. Legal. Então isso vai aumentando a fé. Então eu vou ensinando isso daí pra eles. E eles estão praticando cada vez mais. Muito bom. Então me conta os testemunhos, fala o que aconteceu. E é isso, cara. Tipo assim, tem uns jovens que caminham comigo, que a entrega deles até me assusta. De vez em quando eu falo, meu, eu poderia estar fazendo outra coisa. Você já tava conversando com uma discípula, o discípulo dela tava lá e tal, e a mãe dele fala, meu, por que você não arrumou uma namorada? Mesmo que seja da igreja. Vai namorar, vai buscar, vai sair. Ele falou, mãe, eu não tô preparada pra dividir meu tempo com Deus com mais ninguém. Eu passo aqui no quarto, 4 horas orando, 5 horas orando, ali na palavra ali na Bíblia, só arrumar uma namorada, vou ter que dividir o tempo com Deus. E hoje eu não estou preparado. Então assim, é isso, tá sendo fundamentado. Porque o que acontece, nós temos um fundamento que é Cristo. Quando nós estamos fundamentados verdadeiramente na rocha, nada que vai vir vai nos abalar. Exatamente. E a gente não vai se perder naquilo que Deus nos entrega. Porque Deus, ele vai entregar coisas muito grandes pra mim, pra vocês, pra todos nós. Só que a nossa oração tem que ser, Deus, não deixa eu me perder naquilo que o Senhor tá me entregando. Sim. Nosso coração sempre tem que estar voltado a Cristo. Qual que é a diferença de Davi e de Saul? Saul, ele se apaixonou pelo reinado, pelo poder, e acabou caindo. Davi, em Salmo 51, versículo 11, falou, Deus, tira tudo, menos a tua presença. Sim. Então essa tem que ser a nossa oração. O que eu vejo nessa geração é que pessoas estão se perdendo naquilo que Deus tem entregado pra elas. Principalmente o meio gospel, cara. Se a gente for olhar, ministrei uma palavra faz uns 2 meses sobre Judas na igreja. O pessoal fala, nossa, Judas e tal. Mas quem me inspirou a ministrar essa palavra foi a Priscila Alcântara. Porque assim, há 7 anos atrás, quando eu me converti, eu ouvi a ministração dela. Ela era uma referência no Brasil, recebeu várias profecias, ela influenciava vários jovens, ganhou o próprio Yudi. Eu já fiz evangelismo com o Thomas Costa, com o Yudi na Paulista, já acompanhei eles de perto durante um curto período. Então assim, meu, era uma menina profética, usada, só que ela usou Jesus para crescer, ela cresceu, todo mundo conhece ela através de Cristo, e simplesmente sabe o que ela fez como Judas, deu um beijo na bochecha dele e falou, é até aqui, não quero mais você, não quero mais o gospel. E fui lá andar com a Anitta, com Bruna Marquezine, andar com o pessoal, e ela cagou e cuspiu no evangelho. Então, assim, minha maior revolta profética nesse tempo é isso, cara. Tipo assim, Deus mudou a nossa vida, Deus mudou a nossa história. Deus tem feito tantas coisas, e um dia a gente pegar e abandonar o Senhor, ser como Jesus falou, Deus, até aqui tá bom, agora não quero mais, tchau, benção, ir embora e viver a nossa vida. Então, assim, a gente não pode se perder nem naquilo que Deus nos dá. Sim. Porque a maioria das pessoas se perde naquilo. Fama, poder, dinheiro, glória. Exatamente. Própria Jamile mesmo falou esses dias. Falou, meu, eu vou sair do meu gospel
porque pra mim música é música. Cara, sinto muito, quem fala que música é música, na minha opinião, tá errado, porque assim, Deus habita nos louvores, a nossa alma, ela é ministrada através daquilo que vemos ou ouvimos. Então se eu tô ouvindo um louvor, Deus ali está me ministrando. Se eu tô ouvindo um pagode, um funk, alguma coisa, automaticamente eu já lembro do meu passado, e eu já lembro de uma pessoa, e eu já sinto saudade. Então, assim, o evangelho que nós vivemos, que eu falo, é o evangelho radical, cara. Sim. O evangelho que, assim, você tem que mergulhar. Ou você é, ou você não é. Se você tá em cima do muro, como eu, tipo, você vai olhar pra fora e você vai cair. Sim. Você entendeu? Então, assim, você tem que mergulhar e mergulhar cada vez mais. Porque o que acontece no Brasil é exatamente isso. O pessoal quer englobar o evangelho inclusivo. Então, venha como estás, pode ser como está, continue como estás, continue assim, tá tudo bem. E se for assim, não vai ter mudança. Sim. Não vai ter os O milagres. problema não é vir como estás, o problema é você Permanecer. fazer com que a pessoa Permanecer, entenda que tá tudo exatamente. Tá bem, tudo ela bem, permanecer. lei, tá tudo bem. Não, mas é Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-lo. Dia após dia. Falei, minha conversão foi difícil. Foi um pouco difícil. Eu tava na religiosidade, eu fazia várias coisas erradas. Só que mesmo assim o meu espírito clamava. Domingo à noite eu me ajoelhava lá e eu clamava, falei, Deus, não quero mais ver isso. Mas no outro dia ainda fazia. Mas um dia que eu conheci a Deus verdadeiramente, que eu tive a revelação da cruz, falei, opa, não dá pra viver assim. E é como, até como você... A gente te fiz uma pergunta, você falou que é gradativo também. Tem gente que tem uma conversão radical da noite pro dia, né? E tem gente que é um período. Demora, é um processo. E querendo ou não, na maioria das vezes é um processo. E esse processo é cumprido. Porque se a gente for parar pra pensar, a gente tá querendo viver uma outra vida. A gente escolheu viver uma outra vida. Então, vamos colocar que você viveu 20 anos Foi de uma 20 forma. anos. E dentro de um ano você ter essa mudança automática. Essa desconstrução, desconstruir tudo É aquilo complicado. que é complicado. É difícil. Sim. Porque você tá começando a aprender a fazer o seu espírito dominar a sua carne. Exatamente, é uma luta. Exatamente. E enquanto a gente não cria uma maturidade, enquanto a gente não cria ali algo um pouco mais consolidado no espírito, a gente sempre vai cair. Sim, A gente vai morrer caindo, digamos assim, porque nós somos pecadores, nós vamos morrer pecadores. sim. Mas enquanto a gente não tem essa maturidade, a gente sempre vai voltar no mesmo erro, Exatamente. que era o que acontecia com você. Mas a diferença, Gu, que eu acho, cara, é o discipulado. Sim. Jesus caminhou 3 anos discipulado. Pedro, se for pegar Pedro, totalmente traumático. Aham. Cortou a orelha de Malco, não deixou lavar os pés, falava que ia com ele até o final. Então, assim, foi 3 anos e meio caminhando, discipulando. Ele pegou homens imperfeitos, Exatamente. homens comuns, que Sim. transformou com um destino Exatamente. extraordinário. Então, assim, o que eu Que vejo mesmo que... assim erraram também. Exatamente. Pedro negou, Judas traiu. E Tomé foram... não acreditava. Exatamente. Então, assim, o que eu vejo que hoje faz a diferença na nossa igreja, por isso que a gente tá crescendo muito, cara, é o discipulado. Porque, assim, um jovem chega pra mim, eu falei, ei, como é que era a sua vida no mundo? O que você fazia? Então, eu bebia, eu fumava, eu fornicava, eu fazia isso, vendia droga, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo. Ó, eu te amo, Jesus te ama, só que ele quer mudar a sua vida. Sim. O nosso evangelho é o evangelho de confronto, não de conforto. Então, assim, pegue a sua cruz e siga-me. Porque viver um evangelho como as pessoas vivem, assim, hoje, como eu vivia antes, falo, pra mim é muito fácil. Sim. Eu bebo, eu fumo, eu vou no motel, eu uso droga, eu faço o que eu quiser, eu me masturbo, eu faço o que eu quiser. Tudo. É muito fácil você continuar vivendo. Sim. Então, cara, tô vivendo aqui, tá muito bom, Deus é amor e tá ótimo. Não, é assim, dia após dia, eu e você temos que querer ser transformado. Sim. Então, A assim, gente tem que hoje, talvez eu e você não estamos como a gente queria. Só que se a gente for olhar pra trás, a gente já tá muito melhor. Sim. E amanhã a gente vai estar muito Exatamente. melhor. Então é importante mergulhar cada vez mais. E eu passo isso pros jovens. Falo, cara, santidade ainda convence a cara de Deus. Porque um povo santo, santificado, é um povo separado. Então nós somos separados mesmo do mundo. Nós somos a luz do mundo e o sal Sim. do mundo. O que o pessoal quer englobar a Globo, o próprio sistema quer fazer um evangelho inclusivo. Onde pode tudo, vem com tudo. Teve a passeata, né? A Marcha para Jesus. Mais de 3 milhões de pessoas e tantas pessoas para entrevistar. Eles foram entrevistar logo uma pessoa que tinha problema com sua identidade de gênero. Então, assim, por quê? Porque eles querem incluir. Então, assim, quem tava fazendo a chamada? Pô, Carlinhos Maia, Simone Simara, Marcos Mion. Esses caras não representam o evangelho. O que eu ia ficar feliz e alegre era assim, 3 milhões de pessoas adorando ao Senhor. Mas Sim. um paralítico se levantou, um cego viu e um câncer foi expelido.
Isso sim eu ia ficar feliz. Isso sim é um verdadeiro avivamento. Sim. Agora você tá falando, a gente tá vivendo avivamento. Mas isso daí só é barulho. Porque avivamento, antes do avivamento vem um arrependimento. Sim. Vem a mudança de rota. Então assim, eu falo isso porque eu posso falar, eu posso provar. Eu passei por isso, cara. Vivia na igreja de pecado. Eu subia no altar em pecado. Isso é horrível. Isso é horrível, cara. O acusador fica aquele... Eu sou pecador, ainda erro muito, cara. Sou muito falho. Mas não é nada melhor do que o Espírito tá ali, o seu corpo, a sua alma tentando se santificar dia após dia. Exatamente. É esse o evangelho que eu falo. Cara, eu vou errar amanhã. Sim. Você vai errar amanhã. Mas tipo assim, a gente tem que se conserto, arrepender e falar, cara, não posso mais errar. Exatamente. O que eu vivi era assim, errei, meu, dane-se, Deus pagou na cruz, Jesus pagou na cruz, eu vou continuar vivendo. Deus é amor. E vou continuar no amor de Deus. Claro, Deus ama. Só que o amor dele quer te aperfeiçoar, você ser uma pessoa melhor, dia após dia. Pegando o gancho disso que você falou, cara, uma coisa que desde o início do projeto Sala de Adoração, que a gente tem ouvido muito, que a gente passou a pegar também, é que assim, muitos pensam que o avivamento é só aquele movimento, uau, não sei o quê. Mas, cara, a gente aprendeu que o avivamento em si é mudança de vida. Exatamente. O avivamento em si é você ver a manifestação do Espírito Santo através do seu próprio testemunho, através da sua própria vida. Não é só um movimento, não é só um pula-pula, não é só um oba-oba. Cara, o avivamento, ele, na nossa vida, é aquilo que Deus transparece através de nós. Exatamente. Né? E isso é uma coisa que nós ouvimos e passamos a pregar porque aquilo começou a fazer muito sentido para nós. Porque é muito fácil você pregar o avivamento de Atos 2, mas é muito difícil você viver o avivamento de Atos 2, né? Porque teve um processo, teve uma mudança, teve um desejo, uma vontade. Persistência, né? O próprio Joel 2:28, se você for pregar lá, que é o que a gente sempre prega, nos últimos dias, virá sobre toda a carne, só que se você for ler um pouquinho antes... Cara, do 12 até o 28, fala o quê? Arrependimento, conversão de rota, então se arrependa. Então assim, antes de vir um avivamento, tem que vir um arrependimento. Sim. Tem que ter essa mudança. E, se necessário, pregue. Mas o evangelho é para ser pregado com as atitudes. Exatamente. Então assim, cara, eu moro num condomínio onde ministro várias pessoas. Imagina, eu tô lá ministrando na sexta, tá tudo maravilhoso, tudo legal. No sábado eu tô lá fumando um cigarro na minha cobertura, jogando, eles me ouvem falando um palavrão, ouvindo funk, bebendo lá e tal, tudo. Então assim, cara, eles vão falando, o que ele tá falando? Ele fala uma coisa e vive outra. Isso é religiosidade, você colocar uma máscara... E ter uma mudança exterior. Só que o reino não. O reino é uma mudança de dentro pra fora. Aquele que errava como antes não erra mais. Por mais que às vezes a gente acaba tropeçando. Mas, pô, não é uma vida contínua de pecado. A gente tá mudando. E aí vem o grande avivamento. Então, se a igreja entender isso, cara, vai fazer total diferença. Porque o que eu vejo, até o próprio André Fernandes fala isso, o Luciano Subirá fala isso, o número de simpatizantes do evangelho aumentou. Pra caramba. Então assim, pô, vou pra igreja domingo, eu vou comprar esse carro em nome de Jesus, agora eu sou cristão porque eu uso um crucifixo ou porque eu falo o nome de Jesus. Então assim, o simpatismo pelo evangelho aumentou. Porque se fosse o tanto de número, realmente como tem no Brasil, cristão, meu, o Brasil já tava muito melhor. Sim. Tá ligado? Teve o evento do André Fernandes, lá do Fire e tal, não sei se vocês souberam, um mês atrás, que ele fez em Interlagos, né, um Incendiários. E meus amigos foram, tudo, ficaram mais de 4 horas na fila, falou que na fila viu mulher de top, com piercing, e tipo assim, falando palavrão, e brigando com causa de filho e tal, tudo. Então assim, o número de simpatizantes cresceu, mas o número daqueles que estão vivendo um evangelho genuíno é muito pouco. Mas ainda há remanescentes. Ainda há homens e mulheres de Deus que não se dobraram ao Deus desse século, que não se dobraram a Baal, e que não vão sentar à mesa de Jezabel, mas que vão proclamar o reino. Sim. Como Daniel, que não vão comer manjares desse reino. Eu acredito nisso. Então, assim, vocês são homens de Deus, a gente tá fazendo uma conexão. E essa mensagem tem que chegar para outras pessoas que se um dia tava vendo isso, se um dia tava pecando, se um dia tava errando, sabe que Deus te ama, mas ele quer mudar a sua vida. E ele quer usar o seu testemunho para alcançar outras pessoas. Exatamente. Cara, eu não sei você, mas já vivi uma vida de pecado, é horrível. Eu pecava, passava 5 minutos, eu chorava. Eu me arrependia. E é uma briga infindável entre o espírito e entre a carne. Sim. E o que eu aprendi? Cara, precisa alimentar o meu espírito. Exatamente. Precisa alimentar o meu espírito. E aí, dia após dia, a gente vai E o crescendo. fortalecimento do espírito, ele vem através Constância, né? da alimentação da palavra. Você se alimentando Diária. da palavra e Palavra, do relacionamento oração, com Deus. cara. Sim. Isso é muito importante. Precisa. Eu falei pra minha esposa, esse dia eu estou muito entregue. Tipo assim, minha filha tinha 4 meses, eu deixei a minha esposa, deixei a minha filha e fui pro Encontro Kids.
cuidar de mais de 150 crianças, é um encontrinho que é top. A batismo no Espírito Santo, a libertação, a perdão. Nossa. E ela, grávida, ela pegou e falou assim, nossa, Fê, você tá indo cuidar de crianças e tá deixando eu e a sua filha aqui, pô, você é pai de menina, você sabe. E eu virei pra ela chorando, eu falei, tá, não tem nada a ver sobre mim, meu. Não tem nada a ver, Deus me chamou pra isso. Se outras pessoas têm que viver e eu tenho que pagar esse preço pra morrer, eu tô disposto a pagar esse preço pra morrer. Eu falei, meu, eu vou ano que vem pra África, pra ficar 15 dias, 20 dias. Eu quero ir, cara, porque eu quero viver esse evangelho. Não é evangelho de mídia social, de rede social, onde eu vivo algo e por trás eu vivo um negócio oculto. Então, assim, isso é horrível. Thomas Costa cresceu no meu prédio, caminhei muito tempo com ele, cresceu comigo e tal. Mas é um cara que eu falo, meu, eu queria sentar com ele e discipular. Ele fala, cara, não é assim, tá fazendo a coisa certa da forma errada. Por quê? Porque ele já foi e voltou pro evangelho, cara, mais de 15 vezes. Sim. Então denigra o evangelho. Então tá lá, hoje eu sou a marca da promessa, Deus é amor, Deus me ama. Só que daqui 2 meses tá fumando maconha, tá no site pornográfico, tá na balada, tá na farofa da GK, tá nesses negócios. Então assim, viver esse evangelho, cara, é fácil. É fácil demais. Só que o nosso evangelho não é pra pessoas fáceis, o nosso evangelho é pra quem é radical. E se a pessoa fala, mas vocês são muito radicais. Pô, meu Jesus se entregou numa cruz, sem me conhecer, sem te conhecer. Isso não foi radical? Sim. Então, assim, continua amando, continua adorando, só que assim, tem que ter essa mudança de rota, essa transformação, Sim. dia após dia, cara. Não importa se vai ser de um dia pro outro, ou se vai ser em 1 ano, ou em 2 anos, ou em 3 anos. Precisa Mas querer, você né? tem que olhar pra trás e falar, cara, tô melhor. Sim. Tô melhor. Então, o Felipe de amanhã, o Gé de amanhã, o Gu de amanhã tem que estar muito melhor do que hoje. Essa é a tendência, cara. Sim. Exatamente. Porque todos nós somos falhos, isso a gente sabe, mas a gente só vai ver o verdadeiro avivamento se tiver um arrependimento, não em nós, mas pra toda a igreja, pra toda a nação brasileira, sim. pra todos. Sim. É. Sobre isso. Mas que a gente estava, que eu comentei com você sobre um processo, porque às vezes a gente vê muitos jovens nesse percurso Sim. que você viveu. E tem muita gente que às vezes, em vez de abraçar, né, Acaba e de julgando. trazer, fazer o que você falou que é importante, ter o Você discipulado, tem que trazer pra o perto. olho no olho, trazer pra perto e falar, não, vem aqui que é diferente. Você tá com uma Sim. cabeça, você não tá forte o suficiente, porque até que você falou no início é muito importante pra gente até falar pra galera que estiver assistindo a gente, quando a gente se converte, é legal a gente se afastar das antigas amizades, porque quando a gente tá fraco, a gente não influencia, a gente acaba sendo influenciado. E aí são 2 tipos. Ou você é um influenciador, ou você é um influenciado. Exatamente. E a gente só se torna um influenciador quando a gente tem um certo nível de maturidade espiritual. Exatamente. Então é legal a gente dar uma afastada. Sim. Porque as pessoas que vão ser importantes nesse ciclo, nesse novo ciclo, na sua vida, são pessoas que vão te levar para mais perto de Deus, não Sim. para mais longe. E assim, cara, eu falo isso, às vezes dá vontade de chorar, porque eu cresci com vários amigos desde os 14 anos. O cara já morou em casa. Final de ano, eu passei mais de 8 anos, finais de ano no posto ali da Abel Ferreira, que lotava lá, e final do ano eu viajava com eles, Praia Grande, Guarujá, Florianópolis. Meu, passava mais tempo com eles do que com a minha família. Eu amava mais eles do que a minha família. Só que a minha maior dor no evangelho foi abrir mão das minhas amizades. Que não eram amizades. Porque a gente Sim. sabe que no mundo aí fora, as pessoas só te procuram por aquilo que Por você interesse, tem. né? Não por aquilo que você tem. Então, quando você tá servindo as pessoas, você é um cara legal, um cara bacana. Mas quando você tá mal, não acontece. Uma A vez galera eu some, né? roubei o carro da minha mãe, pivetão, roubou o carro da minha mãe, vamos passear, vamos sair, vamos dar um rolê, meia-noite. E na hora que a gente foi sair, o porteiro ligou pra ela, falou, ó, seu filho tá saindo aqui agora e tal. Ela falou, não deixa sair. A hora que desceu, ela me deu 2 tapas na orelha, Nossa. pegou a chave do carro e falou assim, eu quero ver se tem algum amigo mesmo. Você não queria sair de bacana com seus amigos? Você não vai dormir em casa hoje, eu quero ver quem vai abrir a porta pra você. Cara, nenhum dos 4 abriu a porta pra mim, mano. Nossa. Ninguém abriu a porta pra mim, tipo... Tive que pegar um contatinho ali que eu tinha, dormir lá na casa dela, 2 horas da manhã, porque nenhum abriu. Então, assim, minha maior dor foi abrir mão das minhas amizades. E como eu falei, cara, eu era um improvável. Eu andava com os meninos, eu era o menor, eu era o mais zoado, era o mais pobre, que não tinha dinheiro, não tinha condições. Você tem ideia, eu fui no Outback a primeira vez com 15 anos, com os caras. Porque eu não Você tá tinha. bem ainda. Foi Esses depois eu dos também demorei 20. um pouco mais. Depois dos 20. Então, eu fui uma única vez que os meninos iam direto, assim, não tinha, tipo assim, eu era um improvável. Só que 1 Coríntios 1:27, o Senhor chamou as coisas loucas desse mundo pra confundir as coisas sábias. Exatamente. Então hoje todos eles olham pra mim e falam, meu, o que você tá vivendo é incrível e hoje você é minha referência. Pra vocês terem ideia, eu tenho uma filha que é linda, tá ligado? Nunca imaginei ter isso. Eu tenho uma família
ter um casamento. Pô, meu sonho, antigamente, falo isso pra todo mundo, era ser bolado, fechar o braço de tatuagem, ter um relógio de ouro, ter um Mini Cooper e morar em Florianópolis. Esse era meu sonho, meu de um brother que a gente ia viver na P12, era o sonho do jovem. Mas vivi isso, já fui pra P12, já fui pra Green Valley, já tive Mini Cooper, já tive tudo isso. Só que assim, não preencheu o vazio. Não preenche. E aí hoje, mano, tem uma filha, tem a esposa, tem uma célula, lidera os jovens, tem uma empresa, consegui comprar um apartamento, tipo assim, sem juros, sem entrada. O cara me financiou na pedalada, falou, você paga X por mês, você dá 20 mil de entrada, em 5 anos o apartamento é seu. Tipo assim, não conheço. Eu trabalho no ramo imobiliário, não conheço quem faz isso. Não, Mas não é tem, Deus, cara, porque milagre não se explica. Exatamente. Milagre se vive. E hoje eu tô vivendo Efésios 3:20. Deus tá fazendo abundantemente mais além daquilo que eu pedi ou que eu imaginei. Tipo, nunca imaginar eu ministrar numa igreja. Eu era tímido, não falava com ninguém. Não conseguia olhar no seu olho. Tipo assim, não conseguia conversar. Mas Deus, ele faz. Hoje eu vou ministrar na igreja, hoje eu faço missão, hoje eu abraço as pessoas. Lidero. Então, assim, não é a vida que eu queria, mas era aquilo que Deus tinha pra mim. Um propósito. Deus tem um propósito pra todos nós. Quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe falou: meu, vai fazer ali uma catequese, precisa de uma religião, fazer alguma coisa e tal. E eu falei, não quero. Não, você vai, você precisa ir, menino, vai. E eu andando na rua, vi aquela senhora de coque, cabelinho branco, falou assim, filho, não precisa ir. Aí eu olhei ela assim, você é muito amado por Deus. Deus te ama, já tem um plano pra você, é um propósito. Deus já escreveu o que você vai viver e você não precisa ir nesse lugar. Pode voltar pra sua casa. Meu, voltei, a hora que eu olhei pra trás, sumiu. Eu acredito que foi uma experiência com um anjo. Sumiu. E aí cheguei lá pra minha mãe, mulher falou que não preciso ir, não quero ir e tal, e não vou. E eu tive um cara muito importante na minha família, que ele ficou falando, meu, Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Meu apelido, pra vocês terem ideia, na escola e no prédio era Galo. Galo? Era Galo, sempre fui conhecido como Galo. Todos esses dias fui fazer um crossfit e tal, né? Eu e o pastor e o moleque, e aí, Galo? Começou a soltar uma rajada de palavras, uns 4 palavrões e tal. Falei, não, o Galo morreu, mano. Agora eu sou Felipe Tocha. Qual que é o motivo do Galo? Mano, porque é aquilo do meu pai, eu tava me tornando muito galinha. Ah, Com 13 anos, tipo, já treinei minha namorada, já ficava coisa. Aí, meu, esse menino é um galinhão. Ah, galinhão não, é galo e tal. Então, tipo assim, o inimigo tava me dando essa identidade. sim. E eu me apaixonei por isso. Então era conhecido como isso, era o galo, era folgado. Tinha um outro galo que foi estudar na escola, tava no 3º, no 1º ano. Ah, tem mais um galo aí na escola e tal. Eu fui lá sem noção nenhuma. Falei, você tá ligado que você não pode ser o galo aqui não, porque aqui só tem um. Então, mano, muda seu apelido e tal. Senão eu vou te cobrar. E lá. Você tinha quantos anos? Tinha 17 anos, menino tinha 14, 15. Então, molecão, velho. Minha vida era essa, era arrumar treta, era pegar as mulheres e tal. Então, assim, já tava criando todo esse cenário. Tá ligado? Só que isso não me deixava feliz, não me deixava alegre. Sim. E aí, há 8 anos atrás, a Thaís, ela tava na igreja, voltou da igreja, uma profeta virou pra ela e falou, esse lugar que você tá não é o seu lugar. Porque o que Deus tem pra vocês é missões, é nações, é multidões, é muito jovem. E Deus já preparou o seu marido. Eu já vejo ele no reino do Espírito. Ele é lindo e vocês dois vão destruir o inferno de tanta alma vocês vão ganhar. Então ele vai pregar e você vai louvar. E aí entregou os negócios, tal, tudo. Aí depois de um ano, alguma coisa, chegou eu lá. Boladinho, tatuado, fumando cigarro, falando palavrão. A minha sogra, não é de Deus. Eu vou orar, é o filho do pastor. Não é ele, não é. Só que aí, meu, Deus foi me mudando. Desviado que vai te desviar. Deus foi mudando, dia após dia. Dia após dia a gente passou por esse encontro, a gente tá vendo toda aquela religiosidade, balada, bebendo e tal. E eu abracei ela, coloquei o meu rosto no ouvido dela e eu falei assim, se for pra gente ficar juntos, se for pra gente casar, se for pra gente permanecer o propósito, mas é pra gente ganhar a alma e destruir o inferno, ver toda aquela profecia que a mulher entregou, eu quero que Deus confirme pra gente agora. Meu, passou tipo 5 minutos, o meu pastor tava tipo a 1 metro, ele virou e falou assim, esse relacionamento é de Deus, vocês vão ganhar jovens, multidão de pessoas e tal. Ele começou a entregar exatamente tudo aquilo que eu tinha declarado. Eu falei, mano, não dá onde pra ir. Então, tipo assim, hoje a minha célula tem 60 pessoas, já multiplicou 2 células, daqui a pouco vai multiplicar mais 2. E, tipo, a gente foi pra um reencontro onde tinha 20 pessoas da minha célula. Então, assim, eu começo a agradecer ao Senhor. Falar, cara, eu era um cara que eu desviava pessoas, que eu acabava com vidas. Pô, viciei um amigo meu num álcool. O cara é viciado no alcoolismo, cara. O cara
ninguém anda mais com ele. O cara acorda 7, 8 horas da manhã pra beber, tá ligado? Caramba. Tipo, o cara mais preferido do prédio, hoje ninguém cola mais com ele. Tipo assim, eu tive uma boa parte, porque eu que levei ele para as festas, pra balada. E hoje, tipo assim, lidero pessoas, aconselho casais que têm idade pra ser meu pai. Uhum. Tipo assim, casais que têm mais de 20 anos de casado. Só que o que é isso? É o reino. O reino de Deus. É isso que acontece no reino. Então, eu sou alegre por isso. E eu espero que, através dessa ministração, dessa conversa nossa, as pessoas entendam que tem muito mais profundo do que a religiosidade. Sim. Do que você ir pro culto, adorar um louvor e voltar pra casa e ficar vazio. Não, robótico, cara. né? O culto começa em casa. Exatamente. Oração. Cara, não sei vocês, mas a gente entra aí naquele ambiente... Exatamente. Fica ali meia hora, 1 hora, 2 horas adorando a Deus, e aí começa a vir as lágrimas quentes, coração acelerado. Esse é o culto que é Mateus 6,6 no secreto. Só que as pessoas, infelizmente, eu era assim, eu só orava de terça-feira na igreja. Uhum. Só tinha uma oração 1 hora na semana na igreja, porque eu achava que aquilo era ser igreja. Sim. Só que isso daí você simplesmente está sendo um religioso. Ser igreja é muito mais profundo, cara. Muito Sim. mais. E querendo ou não, quando a igreja se encontra no templo eles se encontram para entregar aquilo que eles viveram antes, né? O que foi vivido ali no secreto vai ter a recompensa no público. Sim, exatamente. O que a gente precisa ter esse entendimento. Só revelado no público aquilo que você tá plantando no secreto. Então, tipo, não adianta a pessoa vir aqui todo domingo, querer orar pelo milagre, orar pela bênção, e aí chega em casa, esquece que Deus existe, digamos assim. Uma vida dupla, né? Que aí entra aquilo que você falou da religiosidade e entra no monótono, né? A pessoa entra, tipo assim, uma só rotina, vai pra igreja, né? Por conta da rotina. Tipo, sim, tipo, se sair de domingo. Se eu sair da rotina no domingo e ficar... Nem sei que horário tá passando o Faustão na Band agora, mas a gente usava o Faustão como referência porque era o horário do culto, é o horário do Faustão na Globo. Tipo assim, se eu não vou pra igreja e tô assistindo Faustão, nossa, mas tá batendo um vazio aqui, eu tô fazendo um negócio diferente. Mas não, cara, você só tá batendo vazio ali só porque você quebrou um pouquinho da sua rotina. Sim. Então, tipo assim, aquilo que a gente vem entregar é reflexo daquilo que a gente buscou durante a semana. Sim, durante a semana. Né? E vocês veem, quem é espiritual, cara, discerne o espiritual. Sim. Cara, se uma pessoa começa a conversar comigo, orar em 1 minuto, eu sei se ela é espiritual ou não. Sim. Por quê? Porque Elias, ele exercia uma autoridade espiritual. Por que ele deu ordem aos céus, não vai chover? Porque Deus conhecia a voz dele. Então tem cara que vai orar, que vai ministrar uma palavra que ele muda o ambiente. Que ele muda, e você fala, é um cara de oração. Só que tem cara que vai lá por entretenimento. Foi um cantor bem famoso esse dia lá na igreja. Ele falou, aqui eu não vim aqui pra vocês ver um show gospel, eu vim aqui pra queimar com vocês, pra ministrar e tal. Sem brincadeira, o cara ficou mais de 1 hora tentando. Seja batizado, e fala em línguas, e dá lugar, e faz isso. Daqui a pouco, ele pegou o celular da menina, São Paulo, olha isso e tal. Tipo, aquilo que ele falou que não ia fazer, ele fez. Quebrou. Um show total, tipo assim, entretenimento, movimento, sensacionalismo. Os jovens não querem mais isso, cara. Os jovens não querem simplesmente você entrar na igreja e ser da mesma forma. Belém era a terra do pão. E aí as pessoas, Ruth saiu de lá, foi comer em Moab pra depois voltar pra Belém. Então assim, as pessoas estão procurando pão, estão procurando Jesus. Só que eu entro em algumas igrejas, cara, que Jesus infelizmente não tá nem lá dentro, tá do lado de fora. Uma frieza espiritual. O mundo... entrou dentro da igreja, porque houve um liberalismo na Europa e nos Estados Unidos que tá tentando chegar aqui no nosso país. Só que ainda a remanescente está lutando por isso, falando, não vai entrar, não vai chegar. Não há nada melhor do que a gente entrar numa igreja e não viver a democracia dos homens, mas a teocracia de Deus. Sim. Eu vou em algumas igrejas que ela fala assim, 40 não, sem brincadeira, foi mais de 1h30 de louvor. Foi 1h30 de louvor, todo mundo se apresentou. Ele virou pra mim na hora da palavra, 30 minutos, tá bom? Pô, você quebra a perna. Eu amo louvor. Eu adoro louvor. Mas é a palavra que edifica. É a palavra que transforma. Então, assim, é meia hora de louvor, é meia hora de palavra. É 1 hora de louvor, é 1 hora de palavra. Então, por isso, o louvor, ele é muito bom. Ele é sensacional. Mas é a palavra que entra, é a palavra que confronta, é a palavra que transforma. Então, assim, as pessoas estão vivendo mais isso, estão trazendo os jovens pelas emoções. Algo que você tá falando sobre um fundamento, de fundamentar e ser consolidado. O que o sistema religioso tem é assim, pegou um jovem, pegou você, então, você tem dom, você tem talento, 1 mês você tá no altar. Então, pô, eu em 2 semanas tava no altar orando, sem que eu nem sabia orar. O pastor virou pra mim vir orar. Eu falei assim, eu não sei orar. Ele, vem orar.
O Espírito Santo, usa ele. Só sabia falar isso. Então, assim, é um erro dele, porque o discipulado é que é fundamental. Eu não envio uma pessoa em qualquer lugar sem ela caminhar comigo 1 ano. Porque, assim, cara, pra gente querer ensinar, a gente tem que querer aprender. Sim. Então, assim, eu quero sentar e ser discipulado e aprender, fundamentar na rocha, pra depois eu começar a exercer. A árvore, antes de dar frutos pra cima, primeiro as raízes crescem embaixo, ninguém tá vendo. Só que acontece, tem várias pessoas que estão indo pro sistema religioso, se apaixonam pelo altar. Eu me apaixonei pelo altar. Eu estudava a Bíblia, não pra conhecer Jesus ou porque eu amava Jesus, mas porque meu líder chegava pra mim e falava, ó, domingo tem uma oportunidade. Então, aqui que eu vou pregar pra igreja. Então, eu me apaixonei por isso. Porque eu já tinha esse déficit no mundo. Eu queria me apresentar no mundo, queria que todo mundo me notasse, queria ser o centro das atenções. Fui pra igreja, eu poderia ser o centro das atenções e receber aplauso. Então, me apaixonei por isso. Só que o reino não, é muito mais profundo, é um discipulado. Você pega a pessoa e vai cuidando, você vai tratando, você vai limpando. No tempo certo, você pega e envia. Então, qual que é a nossa visão? A gente ganha, consolida, discipula e envia. Exatamente. Essa é a visão do reino. Se todo mundo tratar assim, é tranquilo. Cara, 1 aninho ali se aprendendo, sendo discipulado, sendo fundamentado, crescendo espiritualmente, crescendo na palavra e oração, você tá mais tranquilo. Como eu falei, no começo eu saía com meus amigos beber, ir no bar e tal. Dava 5 minutos, minha esposa brigava comigo. Meu, você não vai beber, você não vai falar. Não, de boa, tô tranquilo e tal. Ia lá e fazia escondido, porque não estava forte espiritualmente falando, não estava maduro. Sim. Só que aí teve uma vez que depois passei pelo encontro e tal, fiquei uns 9, 10 meses firme e tal. Fui no aniversário meu lá na Moca. O centro das atenções fui eu. Tipo, todo mundo falou, meu, ele era o mais louco, ele era o pior, ele era o terrorista e hoje não tá bebendo, não tá fumando, não fez nada. Tipo assim, ainda o pessoal falou assim, meu, faz uma oração aqui no final. Então, tipo assim, as pessoas me criticavam, brincavam, zoavam, só que hoje elas estão pedindo oração. As pessoas que mais criticavam o nosso posicionamento estão bebendo da mesma água e saciando a sua sede. Sim. Então é isso que o meu testemunho, o seu testemunho vai fazer a gente permanecendo firme. O nosso testemunho vai falar pra você só. A árvore é conhecida pelos frutos. Sim. Então as pessoas vão falar, meu, tá tendo um fruto. O que é que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E a gente fala, cara, é Jesus. E esses frutos, você falou que tem uma empresa, né? Sim. Esses frutos você tem visto? Você tem conseguido reconhecer esses frutos no seu ambiente de trabalho? Sim, ambiente corporativo? Sim, é em todas as esferas, cara. Frutos como vidas, eu tenho um arrependimento muito grande pelo menino, pelo Alan. Cara, eu chamava ele pra igreja, ele ia pra igreja, era meu melhor amigo. Só que era na época da religiosidade, mano, bebi e fumava com o cara, falava palavrão e fazia um monte de coisa com ele, tá ligado? Então, tipo assim, ele virava pra mim e falava, cara, eu não quero ser crente igual você. Mano, isso me marca até hoje, irmão. Eu, tipo, denegri o evangelho, tá ligado? Hoje, ele tenta falar alguma coisa, ele não fala mais que ele tá vendo a diferença. Eu falo assim, você pode me acusar porque eu era, mas pelo meu passado, mas pelo meu presente, pelo meu futuro, você não tem nada pra falar. Ainda que eu sou falho, que eu erre e tal, tudo, mas você reconhece que eu sou muito melhor. E ele reconhece, só que hoje ele não quer saber disso. Então, eu vejo que isso tem uma parte muito grande de culpa. Só que dentro do meu serviço, as pessoas me respeitam. Antes eles não me respeitavam. Antes falavam um monte de coisa, faziam um monte de coisa e tal, tudo. Por quê? Porque eu não me posicionava. Hoje eu me posiciono e eles me respeitam. Tanto que eu ministrei, mandei lá o vídeo lá, eles assistiram, todo mundo elogiou, falou e tal. Então, assim, é uma semente que tá sendo plantada ali. Colocava louvor antigamente, o pessoal não deixava. Hoje eu ponho um louvor e ficar tocando lá o dia inteiro. Então, assim, tá tendo uns frutos espiritualmente falando. Agora, profissionalmente, cara, eu tô vendo algo que eu nunca imaginei viver. Tipo, hoje eu trabalho mais pro reino do que pra minha própria empresa. Pra vocês terem ideia, na semana retrasada, eu tava fraco, os últimos 3 meses de venda, tava mal, tava descendo, tipo, as coisas não estavam vindo, não tava acontecendo. Eu falei, meu, não vai dar, tipo, eu ia receber 3 vezes menos o valor que eu tinha que receber pra pagar a conta. Gente, pai de família, mano, é difícil. Demais. Eu falei, meu, e agora, Deus? E agora? Mano, uma paz. Essa paz que excede todo entendimento não compra, cara. Se fosse um tempo atrás, 7 anos atrás, eu falo que a vida é feita de pilares, né? Então, pilar financeiro, emocional, familiar, amigos. Meu, se o pilar financeiro caía, destruía todos os meus. Tá mal com a minha mãe, com a minha esposa, com meus amigos, comigo mesmo e tal. Tá fazendo um monte de coisa. Você olhava pra mim, tipo, depressivão. Depois que eu conheci a Jesus, que eu tive a paz que excede todo entendimento, eu falo com todo mundo rindo, sorrindo, alegre, mas ninguém sabe como que eu tô por dentro. Sim. Mas eu tenho a paz que excede todo entendimento. Eu sei que vai ficar tudo bem. Então eu ouvi essa voz, cara, vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Fui atender um cliente pra gente vender uma carta contemplada, que ele comprou um imóvel de 800 mil.
E, cara, tava me programando pra ganhar um valor. Deus foi tão surpreendente que eu ganhei 60% a mais do valor Uau. que eu teria ganhado. Dizimei, primiciei, ofertei, cumpri meu voto com Deus. Ainda sobrou dinheiro pra me pagar todas as contas e guardar um pouquinho. Tipo assim, Deus me deu 60% a mais. Então, isso é os frutos que eu vejo. Hoje, Deus ele tem cuidado de mim em todas as áreas. Tipo assim, porque vendedor, empresário, quem é autônomo, cara, vive fé todo dia. É mês a mês, irmão. Porque assim, nós somos os maiores provocadores de milagres. Sim. Que a gente não tem nada. A gente começa a orar, Deus, eu acredito, porque a fé é acreditar naquilo que você não está vendo, mas você sabe o que vai acontecer. Deus, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E tem acontecido. Tipo assim, Deus tem feito coisas maravilhosas. Tipo, foi o que eu falei, ano passado, mesmo sem trampar, por causa da pandemia, eu uma vez na semana, 2 vezes na semana, eu fui o vendedor campeão. E eu falava pra todo mundo, é Deus, é Deus. Então assim, eu vendi 7 milhões e 600, o Alan vendeu tipo 7 milhões e 400. Tipo assim, foi o vendedor campeão, mesmo sem trampar, porque eu busco primeiro a Deus e Deus mandava os clientes fazer isso. E você vende carta de consórcio, é isso? Eu vendo carta de contempladas de consórcio para carro, construção, imóveis, e eu trabalho com consórcio tradicional também, com planejamento. Então assim, eu troco de carro a cada 2 em 2 anos com consórcio. Por que o meu produto cresceu muito no Brasil? Porque tem uma taxa muito baixa. Então os brasileiros estão procurando isso. Então eu sempre trabalhei com vendas. Sim. Sempre. Só que hoje eu entendo que quanto mais eu buscar Deus, mais o Senhor tem acrescentado, colocado as coisas certas. E a área financeira é a única área que ele fala para que nós provemos Tomar dele, né? cuidado. Pra gente provar dele, né? Malaquias 3:10 fala. Pra gente provar. Sim, quando você é fiel, você pode ir lá e provar dele. Exatamente. E aí você tem provado, não a Deus, mas você tem provado do que ele tem aberto sobre a sua vida. Das janelas que ele tem aberto. Sim, porque eu que acredito. Quando a gente tá debaixo de uma bênção, que a gente tá ali cumprindo um propósito, a gente tem uma chave liberada pra gente. Então, se você é dizimista, se você é ofertante, se você é primiciante, cara, você já tem acesso, já é seu. Então, você pode provar. O que as pessoas não podem reclamar é querer colher algo que não plantou. Exatamente. Então, não tem como a pessoa falar, eu já vivi isso, cara. Eu tava dizimando, vida maravilhosa. Teve uma vez que eu não dizimei, e eu tinha um Mini Cooper na época. Tipo, era pra mim dizimar um valor, eu acabei gastando 6 vezes mais o valor que eu não dizimei no cartão de crédito. Nossa. Falei, é um saco, porque ele entra na nossa vida. Então as pessoas falam, tá dando dinheiro pro pastor? Não, mano, tô cumprindo meu propósito com Deus. Porque eu não dizimava, eu gastava dinheiro com bebida, com droga, com carro, com manutenção, com farmácia, com remédio. Eu ficava doente a cada 3 em 3 meses. Tinha que comprar amoxicilina. E ninguém aponta o dedo na sua cara e fala, você tá dando dinheiro pro farmacêutico. Nem Você tá fala. dando dinheiro pro Zequinha ali do bar, na esquina, né? Agora vai dar R$10 na igreja, os caras falam, vai lá, porque você se enriquecer o pastor. posicionou, entendeu? Então você Complicado. decidiu ser a diferença, né? Andar na contramão do mundo. Mas eu falei isso pra minha irmã esses dias, cara. A minha irmã, a gente sempre não tive pai que me criou, foi ela, ensinou todos os princípios pra mim. E foi mais minha mãe do que minha própria mãe, tá ligado? E a gente era muito próximo, amigo, saia pra balada e fechava camarote, tava sempre junto e tal. Todo final de semana, tava colado com ela. Só que conhecia Deus e tal, e uma das minhas maiores renúncias foi a minha família. E aí teve um tempo atrás que ela virou pra mim e falou, tá diferente, você tá estranho, você não tá andando mais comigo, você tá distante, a gente não é mais a mesma coisa. Se for pra ficar assim, eu não quero. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, cara, quem que você preferiu? O Felipe de 5 anos atrás, que traía a esposa, que bebia, que falava palavrão, que viajava sem avisar a mãe, não avisava ninguém, deixava vocês preocupados, que não passava nenhum Natal, nenhum Ano Novo com vocês? Ou o Felipe de agora, que hoje é casado, que tem sua filha, que tá conquistando, que tá crescendo, que dá destino pras pessoas, que não precisa mais estragar a sua vida com outras coisas? Eu comecei a chorar. Eu falei, cara, eu nasci pra isso. Eu descobri o meu propósito. Nasci pra isso. Tipo assim, tem final de semana que eles vão viajar, a família inteira. E eu não vou, cara. Eu tô servindo as pessoas. Que isso negue-se a si mesmo, é negar minha vontade. Minha vontade carnal era de estar lá. É claro que eu viajo, que nem eu vou para Jericoacoara agora com eles, comemorar meu aniversário, tô com eles e tal. Mas assim, se tem um encontro com Deus, que eu vou ver o sobrenatural de Deus, e tem uma viagem com a minha família, irmão, minha prioridade é Deus. Exatamente. Pode ser o que for. Eu trabalho com venda. Se um cliente pra mim de 1 milhão vira pra mim, Felipe, eu quero marcar uma reunião com você quarta à noite, 8 horas da noite. Falo, querido, quarta-feira, 8 horas da noite tem um compromisso. Se você quiser, eu te atendo na quinta, na terça, até no sábado de manhã. Mas quarta não dá. Porque Deus tem mudado a minha vida dia após dia. Então, assim, não posso me perder naquilo que Deus tá me entregando. Uhum. Então, assim, se eu perder
E é o que acontece. Pô, eu orei tanto, 7 anos pra ter uma empresa. Agora eu tenho uma empresa. Começo a buscar mais a empresa do que a Deus, eu me perdi. E Deus tem muito mais pra entregar pra nós. Sim. Só que ele quer saber onde tá o nosso coração. Com certeza. Então, essa é a minha oração, cara. Porque nós somos seres humanos. Sim. Então, assim, eu falo, Deus, não deixa eu me perder. Não deixa eu me perder. Sempre ao Senhor, sempre ao Senhor, sempre a Ele. Quanto mais nós devolvemos ao Senhor, mais Ele vai nos capacitando e vai nos entregando. Sim. E aí hoje eu vejo os frutos em todas as áreas, cara. Prosperidade é ausência de necessidade. Uma bem-aventurança em todas as áreas. Nosso pastor já sentou com o dono do shopping Aricanduva. O cara é trilionário. Ele sentou e falou, minha família trouxe o Santander, minha família trouxe o shopping, minha família tem isso, tem helicóptero, tem janta e tal, e tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Ele virou e falou assim, posso te falar uma coisa? Isso não é próspero. Você tem amigos? Você dorme bem? Você tem uma vida saudável? Você tem paz? Ele começou a chorar. Falou assim, eu não tenho amigo porque todo mundo tá próximo de mim, só tá pelo aquilo que eu tenho. Minha família a gente não se fala porque é uma briga gigantesca. Eu tomo remédio pra dormir, eu tomo remédio pra acordar. E eu não tenho paz, e eu tenho síndrome do pânico, depressão, como se falar. Então assim, quem tem só dinheiro é pobre, cara. Que assim, prosperidade é isso, você tá bem em todas as áreas Exatamente. da sua vida. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, né? Sim, dinheiro é em uma todas as pequena áreas, parte, né? mas em todas as áreas. Tem gente que tem muito dinheiro, cara, só que tá com uma doença terminal. E não é Tá com próspero na câncer. saúde, né? Tá ligado? Ou põe a sua vida inteira na empresa, a empresa quebra. E o cara vai e se mata. Se você for estudar acerca de suicídio, os maiores suicídios que tem não é de pessoas pobres falando da classe baixa, mas são de pessoas milionárias. Porque os caras têm tudo, só que não tem nada. Uhum. Tipo assim, tem tudo externamente falando, mas não tem nada dentro. Uma amiga nossa era amigo de um cara bem famoso, aí bem conhecido. O cara fazia o vídeo no YouTube, dando a risada, engraçado e tal, tudo. Saía, a gente tinha acabado de terminar com uma mulher. E, mano, usava droga, fazia um monte de coisa, LSD, remédio pra depressão, um monte de coisa. Falei, mano, minha vida tá uma desgraça. Então, assim, o Instagram veio pra trazer uma vida de mentira. Que as pessoas olham e falam assim, meu, tá lá, BMW, tá viajando, tá um monte de coisa. Só que ninguém olha por trás o contexto. Eu já vivi uma vida assim, que eu e a minha esposa, a gente brigava e postava uma foto no Instagram pra falar, está tudo bem. Só que assim, meu, é a maior mentira, porque traz uma comparação com as pessoas. Sendo que a gente não precisa viver essa vida, a gente precisa viver uma verdadeira vida na essência mesmo. Uhum. Tá ligado, mano? Eu tô bem comigo mesmo, é isso que importa. Eu não dependo de seguidores, ou de curtidas, ou de alguma coisa pra ser feliz. O que eu dependo pra ser feliz é Jesus. Eu tendo ele, eu sou completo, cara. Então, as pessoas precisam entender isso. Não é religião, não ser católica, evangélica, assembleia, não. É muito mais que isso que eu falei. É a gente receber a paternidade de Deus. Uhum. Foi estudar uma paternidade gigantesca nos jovens aí no Brasil. Uma paternidade gigantesca. O maior problema no Brasil é a falta de paternidade. Porque um homem que cresce sem pai, cara, ele cresce sem limites, ele cresce com um buraco gigantesco no peito. Sim. Só que quando você descobre a sua paternidade espiritual, você fala, cara, eu sou completo. Não preciso de mais nada. E a gente, pelo menos eu costumo dizer, pelo que você falou e por aquilo que eu vivi e aprendi durante o meu tempo de ministério, de evangelho dentro da igreja evangélica, né? Uma área que o diabo ataca demais é a área da paternidade, né? E Principalmente aqui no Brasil. Exatamente. E a gente vê que até o nosso próprio país, se você for ver, nosso país ele é reconhecido como uma matriarca, né? Por ter uma mãe. Uma mãe e não um pai. Sim. Né? Então, se a gente for olhar pelos olhos carnais, normal, mas para nós que conhecemos o mundo espiritual, nós reconhecemos que às vezes um detalhe que pode passar despercebido é um detalhe que no mundo espiritual tem muita força para causar Muita o que tem força. causado hoje em dia. Você vai falar com algumas pessoas, falar, eu sou católico que não praticante. Cara, não existe isso. Tem uma pessoa que fala assim, eu sou evangélico não praticante. Não é, ou você é, ou você não é. Ou você é por nós, ou você é contra nós. Então não existe. Só que assim, por muito tempo o Brasil teve uma mãe, só que agora com esse presidente, tá ligado, que tá tendo, eu acredito que com as nossas orações, com todas as profecias que a gente recebeu, que o Brasil ele tá tendo um senhor, tá tendo um pai, tá tendo um senhorio. Sim. Nunca na história teve tantos jovens, teve tantas conversões, tantas pessoas se convertendo ao verdadeiro evangelho. Nunca na história teve um presidente que tipo, ama o Senhor. Talvez não é a melhor opção, mas é o que temos. Sim. Tipo assim, aquilo que a gente sempre orou está acontecendo. Então assim, eu vejo que tá tendo essa mudança. E qualquer ideia é a gente se posicionar cada vez mais. Exatamente. Porque o que a igreja não pode ser uma igreja omissa. É. Que é omissa. Foi o que eu falei, irmão. Posso sentar com vocês, posso sentar com meu amigo já sentou com o Yudi, posso sentar com qualquer um. Eu não vou mudar meus princípios e nem meus valores. Porque eu sei aquilo que eu sou, eu sei aquilo que eu carrego.
Só que tem amigos meus que só porque está com o Yudi, tava cantando pagode esses dias no Instagram. E no outro dia louvando a Deus. Eu mandei mensagem pra ele e falei, Vaz, você corrompeu? Tá corrompido? Ou você não é, cara. Sim. Não tem essa, porque você vê essas pessoas que vivem essa vida, é uma vida muito rasa. É um evangelho muito raso, não tem um peso, não tem um cavode, não tem, sabe, opinião de Deus. Tipo assim, você entra num culto, você não ouve mais um aleluia, não ouve um arrepio, não ouve um glória a Deus, não tem batismo, não tem tipo, nada, tá ligado? É simplesmente emoção. E aqueles que foram ministrados na emoção, tem um problema, porque quando a emoção acaba, os emocionados vão embora. Sim. Só que aquele que foram ministrados no espírito, não tem, porque o espírito sempre vai clamar Abba Pai. Então, por mais que as pessoas estejam desviadas, estejam mal, estejam fracas, mas o espírito sempre vai clamar Abba Pai. Sim. Então, é isso que a gente precisa fazer, uma ministração no espírito, uma vida no espírito. Ensinar as pessoas a viver isso. Que não é você ir pra uma igreja no domingo, ou numa quarta, e ficar tudo bem, tudo legal. Não, é dia após dia, cara. Viver uma vida no espírito. E você falou aí sobre uma igreja não ser omissa, né? A igreja de Jesus não ser omissa. E eu não me arrisco a falar sobre política, porque eu sou um cara muito raso, Sim, eu eu não também sei, não- não conheço nada. Mas eu acredito que a igreja, ela tem, sim, que se posicionar em todas as áreas da sociedade. Tanto que ela tá se posicionando, né? Sim, porque O eu já vi... presidente só foi eleito porque a igreja se posicionou. Sim, mas eu vejo ainda muitas igrejas e muitos cristãos ainda falando, não, a gente não pode falar sobre, ou não tem que falar sobre política, a gente não tem que ainda usar homens, a gente não tem que colocar homens no altar, lógico, como você falou, ele não pode não ser a melhor opção, Mas é o mas que é aquilo que temos. defende, aquilo que Sim, nós a nossa acreditamos. causa. E é aquilo que você falou, a gente orava por muitos anos para que uma pessoa pudesse vir para defender aquilo que a igreja acredita, Sim, né? que lutou. Que seja. E aí quando chega lá, fala, eu vou me omitir, vou ficar quietinho aqui, não vou falar sobre política. Não, a gente tem que se posicionar. Inclusive, tem um colega nosso, Krigner, que ele se candidatou, né? Você conhece ele? Krigner? Não. Ele é da Dunamis. Ah, tá. O Dunamis eu acompanho bastante. Do Theo. Um branquinho? Isso, Eu sei Altão. quem que é ele, eu acompanho ele. Ele se candidatou a vereador e no início da candidatura eu tava iniciando o projeto de gravação de um clipe meu e a gente batendo um papo, a Jéssica entrou em contato, minha esposa entrou em contato e falou, pô, você não quer ir lá? Né? Vai lá no clipe, pode ir lá, falar, se apresentar, falar que você tá fazendo, se candidatando, a gente quer te dar uma força e a gente trouxe ele pra ZL, né? A gente espalhou ele um pouquinho, aí entrou o Matheus, ele chegou até aí na casa do Dan. Então, assim, a gente tem que entender que quando tem alguém dentro de um setor que precisa que o reino de Deus seja estabelecido, a gente não tem que ficar quietinho, a gente tem que se posicionar e impulsionar essa pessoa. Até porque nós somos chamados para atuar em todas as esferas da sociedade, Sim. nas 7 esferas. Sim. Só que eles querem tirar a igreja da política justamente por isso, porque nós somos conservadores. Sim. Cara, vocês têm mais ou menos a mesma idade que eu. Na época da escola, era difícil entrar no banheiro ali pra dar um beijo numa menina. Eu já fiz isso várias vezes. Na época da escola, eu tocava sinal. Hoje, né, meus discípulos falam que na época da escola, eu toco Anitta, Pablo Vittar, que você entra no banheiro e você pode fazer o que você quiser, porque se você fala que você é homem, você é homem, se você fala que você é mulher, e cada um tem que se respeitar. Banheiro é de todos. Exatamente. Só que um cara que eu admiro muito é o Nicolas. Sim. Tá se posicionando, tá Cara falando. doidão, mano, muito louco. Mas tá se posicionando, porque esse é o nosso... Nós somos preservadores, são os nossos princípios. Sim. Então, assim, o meu irmão, ele é homossexual. Cara, ele ama a vida dele, beijo ele, abraço ele. Só que eu sempre declaro, abraço ele, orar, fala, Deus vai mudar a sua vida. Amém. Deus vai mudar a sua história, porque é um pecado como qualquer outro. Tem que ser amado, tem que Sim. ser discipulado, tem que ser tratado. Com A certeza. pessoa tem que querer. Só que a sociedade, ela tá mudando muito isso, cara. Tipo assim, tá incentivando os jovens a ser isso. A depressão e a ansiedade vai ser a doença que vai dominar aí os próximos 10 anos. Por quê? Porque os jovens, eles estão sendo manipulados pela massa. Então a igreja precisa ser uma igreja que tá se posicionando. Porque se você é um cristão dentro da sala de aula e você não fala de Deus, não fala de Jesus, não fala... Cara, às vezes uma pessoa tá esperando uma palavra. Sim. Às vezes uma pessoa tá esperando um abraço. Então assim, precisa se posicionar. E é isso que a gente fala A gente não para as pode se pessoas omitir. fazer. Que nem a gente tá indo pro hospital. Deus abriu uma porta no Hospital Einstein. No Hospital Einstein tem Caramba, o que Santa legal. Catarina, que é um eu braço sei, que sei. Meu cuida... sobrinho nasceu lá. Nasceu lá, eu vou lá toda sexta-feira orar.
E aí nós fomos orar uma sexta-feira pra uma mulher e tal, e finalizamos a oração. É um hospital bem religioso, católico, né? Santa Sim, Catarina. sim, eles abriram lá a capelania, porque assim, um capelão, ele não fala de religião nenhuma. Nós não falamos de religião, só que nós falamos do principal, Jesus. Sim. Jesus é o que cura, que salva e que liberta. Então a gente não fala de religião, não fala de placa de igreja, não fala nada. Nós somos o quê? Nós somos um Que é arauto. o verdadeiro evangelho, né? Um O mensageiro evangelho de Deus. Nós mensageiro viemos de trazer uma Jesus. mensagem do Senhor. Sim. Então João Batista, ele era a voz que clamava no deserto. Então nós somos a voz do E que não tinha clama no placa, deserto. Exatamente. Nós somos a plataforma fora da plataforma. Então a igreja sendo a igreja, o eclésias, indo pra fora. E nós fomos lá orando uma pessoa, outra pessoa saiu... E lá era do câncer, né? E falou, o que vocês estão fazendo? Nós somos capelões, viemos aqui orar por ela. Vocês podem orar por mim, por favor? Aí, tipo, oramos por uma e outra pessoa, você pode orar por mim? Pode orar por mim? Aí a gente orou uma mulher, aí falou assim, mãe, acorda, Deus mandou um exército. Uau. Deus mandou um exército e tal. E a gente se orando, porque precisa disso, cara. O pessoal tá com fome, com sede, com uma esperança. E nós temos isso Sim. pra dar pra eles. Só que a gente precisa se posicionar. Sim. Precisa, tipo assim, nem que fale um Jesus te ame, cara. Nem que fale, usa o Instagram, usa alguma coisa. Às vezes a gente olha, acha que não, mas as pessoas estão nos observando. Há uma nuvem desse ao nosso redor. Então, assim, eu vou mandar aqui pra todos os meus amigos. Tenho certeza que pelo menos uma alma ali vai ser impactada. Amém. Que pelo menos uma pessoa ali vai ser marcada. Que esse testemunho, que essa conversa vai edificar a vida de algumas pessoas. Amém. Então precisa disso. Nunca, é o que eu falo, nunca teve a ver com uma religião. Sempre tem a ver com a paternidade de Deus, cara. Nós somos filhos e filhos de Deus. A gente tem que entender isso. Sim. E viver o propósito que Deus nos chamou pra viver. Exatamente. E no começo você comentou. Você falou agora sobre a. Oh, meu Deus, eu esqueci a palavra. Tava com a pergunta na mente e eu acabei esquecendo. Sobre a depressão, né? Que talvez nos próximos anos isso Sim. poderia se tornar algo em massa, né? Na nossa juventude. E o que você falou no começo, que quando você tinha lá suas amizades, você fazia de tudo pra se incluir naquela galera que você tinha, Sim, pra ser né, à sua notado, volta, pra ser estar com notado e tal. eles. E eu acredito que isso que você falou sobre a depressão vai entrar muito nisso, que os jovens hoje pegam pra si muitas coisas que estão na moda pra entrar naquele ciclo de amizade, pra ser aceito na sociedade, Ou até mesmo pra chamar atenção. pra chamar atenção. Só e fala, não, é porque eu sou mais feliz assim, eu sou desse jeito, eu escolhi ser, optei por ser, ter esse sexo, ou não, eu nasci, eu não sei, sabe essas coisas? É uma influência, né? E eu vi, teve um certo tempo que eu até comentava com muitos colegas meus, eu falei, caraca, mano, parece que virou moda, cada esquina que você vira, Era moda. tipo, sou homossexual, sou isso, sou aquilo, e começou a aumentar, e as siglas começaram a aumentar, e começaram a surgir pessoas que agora se sentem como animais. Eu não sou um ser humano, eu me sinto um Criança. cachorro. E aí eu falei, caraca, mano. E aí Você eu pode ser acredito o que você entra, quiser, né? tipo assim, as pessoas, elas estão sendo aquilo que, não aquilo que elas precisam ser. Elas estão querendo ser algo pra chamar atenção, pra se Suprir a incluir em necessidade alguma delas, coisa. né? E só que se ela for ver a fundo, é aquilo que você falou, existe um vazio. E esse vazio só vai ser completado, só vai realmente parar de existir quando elas conhecerem a Jesus. João 7, 37, 38 diz, aquele que tem sede vem a mim e beba, e do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Então essas pessoas, elas têm sede e a nossa alma é sedenta. Sim. Cara, não sei se vocês já usaram droga, já beberam, já fizeram isso, eu já fiz. Mas você começa com um cigarro, depois sai pra um arguile, depois sai pra um baseado, depois sai pro lança. E assim, aquilo que você fez semana passada não é o suficiente pra satisfazer a sua alma naquela semana. Então a nossa alma tem muita sede. Tanto que a perversão sexual começa ali com a masturbação. Você sai com uma menina, depois você sai com duas meninas, com 3 meninas, daqui a pouco você tá fazendo nojeira, daqui a pouco você tá saindo com um cara e com um monte de coisa. Eu cuido de pessoas há pouco tempo, há 4 anos. O meu pastor, ele cuida há mais de 15 anos. Então assim, eu vejo as experiências, como começa. Eu era assim. Então, tipo assim, minha meta era sair na balada e pegar várias minas. Tinha vez que a gente ia lá pra Português e tinha um ditado: pode ser feia, pode ser X, mas o que importa é quantidade, não qualidade. E se matava lá, cara. Teve Tipo assim, era um negócio escroto, grotesco, mas era competição, era alma, satisfazia. Então, assim, as pessoas têm essa sede. E era o que? Influência dos amigos. Então, Sim. na minha época era isso. Hoje o que eu vejo, jovens estão se cortando pra chamar atenção, pra influência de amigos. Então vai falar com um jovem lá, por que você tá se cortando? Porque o meu pai não me dá atenção,
porque minha mãe não me ama, porque eu não tenho carinho. Então assim, é coisas que eles estão vendo na internet, estão vendo os amigos fazer. Eu vou fazer porque talvez dá certo. Sim. Então, a alma tem sede. Só que quando ela conhece a água que verdadeiramente sacia a sede, você não tem mais sede de nada. Eu já conversei com várias mulheres com depressão, que tomavam remédio, que faziam um monte de coisa, conheceu Jesus, cara, e nunca mais tomou remédio. Nunca mais teve depressão, nunca mais teve ansiedade. Tipo assim, a vida totalmente transformada, totalmente mudada. Então assim, Jesus, ele é o mesmo, só que a gente precisa beber dessas águas. Isso que precisa ser experimentado. Sim. Você falando aí de quantidade e não qualidade, eu lembrei quando eu era muito moleque, eu tinha uns 14 anos mais ou menos. A escola foi pro Hop Hari e teve o Hop Night, né? Que é a balada do Hop Hari e tal. Aí eu fui com a galera, nunca tinha ido, minha mãe sempre foi bem protetora, assim, foi uma oportunidade que eu tive, falar, vou lá, vou curtir. Mas sempre na minha, dificilmente eu ia na dos caras, né? E tinha uma galera lá, eles falaram, mano, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma fila, e a gente, no meio da balada toda, e os caras começaram a entrar na fila, tipo assim, via uma mina, já catava e beijava. E eu só ia olhando assim, andando atrás deles, só ia olhando assim. Falei, mano, os caras são loucos, velho. Os caras não sabem se as minas têm cárie, se as minas têm bafo, se é menina mesmo. Um amigo meu já pegou. Um do avesso. Mano, aí eu falei, caramba, mano, os caras são doidos. E eu sempre fui muito conservador, até pra ficar. Sim. Né? Eu falava, mano, eu só consigo beijar uma menina se eu sentir alguma coisa, sabe? O coração dá aquela apertada, o friozinho na barriga. Falei, como é que os caras conseguem beijar umas meninas sem, sabe? Tal. Eu falei, mano, loucura. Os caras ficaram com mulher pra caramba, mano. Voltaram louco dentro do busão, velho. E fazendo muita besteira. E aí tinha uma menina lá. Falei, caramba, essa menina é muito bonita. Eu tinha visto ela do início antes de entrar no busão pra ir pro Hop Hari. Eu falei, cara, eu vou conversar com essa menina, mano. Ela é muito bonita. E aí passou o Hop Hari inteiro. Eu fui só ter a oportunidade de conversar com ela na volta, indo embora. Aí eu comecei a conversar com ela e a menina só queria beijar, mano. E todo mundo fazendo um monte de coisa, eu querendo conversar, trocar ideia. A menina ficou com uma cara de bunda pra mim, mano. E eu só trocando ideia, que eu sou da igreja, eu toco guitarra e não sei o que e tal. Uma comédia, mano. Mas é da hora, umas paradas que a gente vive que ensina a gente muita coisa. Mas o negócio que eu me arrependo muito, cara, eu queria muito ter conhecido o Chris quando eu era adolescente, assim, nessa idade. Tipo, fala pros mano, aproveita, velho, prega, mano, ministra. Pô, fazia festa lá e chamava 100 pessoas, 20 pessoas da escola. Coloquei mais de 300 pessoas no prédio. Teve uma treta lá que eu tomei uma multa de mais de R$1.000, isso há 10 anos atrás, tipo, jogando mesa, cadeira e uma pancadaria lá. Tem vários vídeos filmando, e tipo assim, na escola, mano, fazia vários negócios errados por influência. Cara, vou ser sincero, eu usava droga, não porque eu gostava, mas porque meus amigos usavam. Nunca gostei de fumar maconha, nunca gostei de baforar lança e tal, mas eu fazia, eu vendia tal, por ir no embalo. Tá ligado? Então eu dou graças a Deus que Cristo me achou, porque eu não sei onde eu estaria. Mas eu falo pros meus fãs, mano, como eu queria ter a idade de vocês, mano, e ministra, mano, e prega e tal. E eles estão começando a fazer isso, fazer a diferença na sociedade. Mano, sim, aproveita isso, velho. Aproveita isso daí demais. Então, assim, tive esse testemunho, tive essa vida louca, era muito intenso, é o que eu falo, sempre fui muito intenso pro mundo. Então, pra Deus, cara, eu tenho que ser 10 vezes mais intenso, mano. Sim. Tipo, Deus tem que... E o estrago que você causava no mundo antes, hoje você causa no mundo pelo reino de Deus. Sim, você sim. estraga tudo que é mundano, você estraga e coloca o reino de Deus. Sim, exatamente, cara. Precisa disso, tipo, libertação. Cara, na outra igreja lá, tinha medo, mano. Manifestou uma vez os intercessores. Mas você vai assim, não vou. Tudo em pecado, irmão. Meu Deus. Tudo em pecado. Hoje, se manifestar um demônio, é que eu sou o primeiro a voar e ir lá e pegar. Por quê? Porque é no nome de Jesus. Então, assim, a gente vê isso. Só que quantas pessoas não estão vendo mais isso? Uhum. Por quê? Porque o nosso evangelho é um evangelho de poder, cara. Um evangelho só de palavra, só teoria, ele não é eficaz o suficiente. Precisa do poder de Deus. Então, assim, o que é o poder? É o reino de Deus. É o que você falou. Já várias pessoas chegou depressiva, cativos, com vários demônios. Uma vez um menino chegou com falta de paternidade, ele começou a babar em casa e a gritar, e pegou a garganta. Foi a primeira vez que ele foi na cela, tinha 13 anos, e a gente expulsou e tal. Tudo. Hoje ele se apaixonou, hoje esse menino é um libertador, tipo... Ele hoje ministra adolescentes de 9 a 13 anos, e ele expulsa demônio dos adolescentes, e ora porque os adolescentes são batizados. Então, assim, é a forma que forma.
Eu discipulei ele e hoje ele tá discipulando outras pessoas. E essa é a matemática do reino. Sim. Você recebe um discipulado. O mais difícil hoje pra nossa geração é transferir o coração, cara. É transferir o coração. Então, esse tem que ser o nosso desejo, transferir um coração totalmente apaixonado por Cristo, pras pessoas. Porque se transferir uma boa oratória, o seu esboço, a sua inteligência, e isso é muito simples, muito fácil. Sim. Se eu andar com você 3 semanas, eu vou estar praticamente o mesmo jeito que você. Nós somos praticamente os 5 amigos ao nosso redor. Fala, estilo, gosto, tudo. Só que o mais difícil de transferir é o coração. É o que eu falo pra ele, cara, eu quero transferir um coração. Eu não tenho nada pra dar, mas o coração apaixonado pelo reino e pela causa, eu transfiro pra vocês. Sim. E esse é o segredo. Se todo mundo tivesse um coração apaixonado por Jesus, cara, o mundo ia ser muito melhor, o Brasil ia ser muito melhor. Com certeza. E eu acredito que tá chegando esse tempo, cara. Eu acredito. Com toda a minha alma, com toda a minha vida, tá chegando um avivamento no Brasil. Amém. Os próximos 10 anos vamos viver um avivamento incrível, cara. Muito incrível da gente sair e ir para as outras nações. Porque, assim, a América Latina é a única que tá se posicionando. País de Gales, teve um avivamento incrível. Um profeta tava no meu carro há 3 meses atrás, viajou mais de 60 países, fez uma mentoria comigo. Ele falou: as igrejas do País de Gales acabou, Felipe. Uma igreja que tinha 100 pessoas, hoje tem 10. Eles estão lutando fria. Então, assim, a América Latina ainda tá lutando. Eu acredito que o Brasil vai vir daqui o avivamento. Sim. Vai vir daqui. Nos próximos 10 anos nós vamos ver algo sobrenatural. Só que depende do nosso posicionamento, depende da nossa busca, depende da forma como a gente vai estar trabalhando. Amém. Nós queremos isso. E eu creio e sempre orei para que esse avivamento eu pudesse presenciar. Eu sempre orava, eu falava: Jesus, eu não preciso estar ali, sabe, à frente, né? Mas eu quero só participar, pelo menos. Eu quero ser um co-participante. Você entendeu? Porque isso é bom demais, a gente ver uma nação crescendo espiritualmente, uma nação amadurecendo espiritualmente. A gente vai fazer um negócio que eu vou chamar até vocês, chama Aviva Vila Matilde. Então, um tempo atrás a gente fez o Aviva Sinhá, lá no campo do Sinhá, não sei se vocês conhecem, é uma das maiores favelas que tem na Zona Leste. Parou o campo ali, mais de 400 jovens adorando a Deus. Os traficantes do PC falaram: vocês podem ir, tem total autoridade, isso faz uns 6 meses. Há 3 anos atrás foi no Vila Nova York, mais de 400 jovens, e agora a gente vai fazer no Vila Matilde. O próprio prefeito ali, subprefeito, sentou com a gente, falou: o que vocês precisam? O pastor pediu lá a iluminação, pediu o palco e tal, pediu a data. Tem um vereador que ele é muito forte, o Rinaldi, que ele também defende expressão cristã. Então, assim, eles estão procurando, vão alugar até o casebre. Em setembro a gente vai fazer uma conferência de avivamento lá, para mais de 3 mil pessoas. Então, assim, a gente vai divulgar, vai chamar pessoas, porque não tem a ver com placa de igreja, mas o que eu acredito hoje? Em pequenos focos de avivamentos. Então, assim, pequenos focos de avivamento. Então, avivamento na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, e aí começa de São Paulo, aí vai pro Brasil, e vai. Então, eu acredito nisso. Então, assim, a gente tá começando a se posicionar, a fazer esses eventos. Então, é isso que a gente precisa fazer. Tipo, a gente vai ministrar em algumas igrejas de sábado. Pô, o culto começa às 7 horas pra acabar às 9? Não, é aquilo que você falou no começo. O jovem tem fome, tem sede. Cara, o jovem quer ficar ali chapando na presença de Deus. Tipo, mano, começa às 7, vai até às 10, 11 horas pra sair, comer um negócio e ir pra casa. Se deixar, vira à noite. Tá ligado? Então, assim, é aquilo que a gente precisa caminhar. A experiência dos mais velhos com a vontade e a sede dos mais novos. Então, acredito que o nosso avivamento vai ser um avivamento geracional, com todos. Não vai ser tipo assim: não, é a nossa onda, é a nossa vez, é aquilo. Não, Deus nunca vai levantar uma geração sem curar a passada. Aquilo que eu falei, a nossa geração passada sangrou, sofreu pra caramba. Só que hoje eles estão sendo curados, estão sendo tratados, e eles estão vendo aquilo que eles oraram. E o avivamento vai ser junto. Os jovens terão visões, os velhos sonharão, todos profetizarão. Vai ser junto esse avivamento. Amém. Então, eu acredito nisso. E já tem data prevista? O Aviva Vila Matilde vai ser até o final do ano, mas o avivamento lá no Casebre vai ser em setembro, se eu não me engano, 18 ou 19, eu vejo a data, talvez, pra vocês. Legal. Só que, assim, a nossa igreja, cara, não para. Tipo assim, é uma igreja muito apostólica e profética. Legal. Tá ativa dia após dia. Então, assim, ó, segunda-feira é meu dia de paz, mas terça eu dou aula de capelania com o profeta lá em Cajamar, quarta culto, quinta escola profética, sexta célula, sábado alguma coisa, domingo culto de manhã e domingo à tarde. Legal. Domingo de manhã e domingo à noite. E é o que eu falo pra minha esposa. Eu preciso mergulhar
Porque o que eu entendo? Nós somos essa garrafa. Quanto mais eu me encho de Deus, mais fome, mais sede eu vou ter e automaticamente eu vou querer mais. Só que quanto menos eu me encho de Deus e mais eu encho das vontades carnais, mais carnal eu fico. Sim. Porque é uma briga infindável entre o espírito Com e a certeza. carne. Sim. Eu falo pra pessoa da minha cela, eu falo, meu, não experimenta ficar 3 semanas sem ir pro culto. Na 4ª semana, você não quer ir. Eu já passei por isso. Passei por isso, de ficar em casa vendo Netflix, vendo TV, não vou pro culto e revoltar. Tô de boa, tô tranquilo e tal. Quando eu fui ver, eu não tinha mais força. Precisou um amigo meu vir pegar na minha mão e falou, não, você vai. Porque quanto mais a gente busca um negócio, mais a nossa alma tem sede, fome, e mais a gente vai querer mais. Exatamente. Só que quanto a gente buscar outra coisa, a gente vai buscar outra coisa. Aquilo que eu falei, tudo que a gente foca expande. Uhum. Com certeza. Então, há um lugar específico pra Deus que ele tem que ser só de Deus. Cara, a gente tem que cuidar da nossa vida profissional, da nossa família, do dinheiro, do corpo, da academia, viajar. Tem que fazer tudo isso. A terra tá aí pra gente governar ela. Isso é o reino de Deus. Nós viemos aqui pra Todas as governar a esferas. terra, em todas as esferas. Só que é um lugar específico que ele tem que ser somente pra Deus. Nada pode estar naquele lugar. Porque se aquilo fica naquele lugar, é idolatria. Se seu corpo é mais importante do que o Senhor, então você está idolatrando o seu corpo. Se a sua empresa é mais importante do que Deus, você está idolatrando a sua empresa. Aquilo que eu falei. Não podemos se perder naquilo que Deus está entregando pra nós. É isso. Tem pessoas que se perdem no próprio ministério. Então tem um ministério lindo, numerologia e tá tudo legal. Meu, agora não preciso fazer mais nada, porque o que eu tenho aqui já tá o suficiente. Então assim, se perdeu naquilo que Deus entregou. Então sempre a gente tem que buscar Deus. Aquele lugar tem que ser específico pra Deus. Se esse lugar for específico pra Deus sempre, o Senhor vai nos entregar cada vez mais vamos ver experiências maravilhosas com Deus. Amém. E antes de a gente finalizar, queria que você, essas datas, esses eventos que vocês fazem, esses movimentos, vocês sempre estão divulgando Sempre. em redes sociais? Sempre a gente divulgou 1 mês antes, 2 meses antes. Um negócio que eu queria divulgar, cara, que mudou a minha vida mesmo, foi o encontro com Deus. Lá a gente não fala de placa, lá não fala de religião. Lá você vê Deus face a face. Amém. Uau. Gênesis 30, 32, Jacó viu Deus face a face, seu com a vida transformada. Então, lá não tem ninguém enchendo o seu saco, não tem a mulher do Yakult, não tem cobrança da Vivo, não tem sua mãe, não tem seu pai, não tem seu vizinho. É você e Deus. E o que acontece lá? Lá a gente recebe palavra, pratica a palavra. Recebe palavra, pratica a palavra. Eu entrei lá com meus sonhos frustrados, minha esposa entrou lá com os sonhos frustrados. A gente não tinha desejo de casar, cara. De namorar nem nada. A gente tava junto por estar. Nem sabia porque que a gente tava junto. Uhum. Mas a gente teve um encontro com Deus. Deus se Isso revelou a mudou. nós. Nos tratou, sabe? Feridas na alma, que só Deus pode tratar. Tem coisas que meu irmão é psicólogo, minha sobrinha é psicóloga, minha cunhada é psicóloga. A psicologia trata, sim, muitas coisas. Uhum. Só que tem coisas, meu, nas emoções que só Deus trata. Sim. Sim. Perdão e várias coisas. Então, assim, vai ser agora, dia 19, 20, 21 desse mês Agora é de de agosto. agosto. Tem várias pessoas de várias igrejas que foram, receberam uma ativação e através dessa ativação levaram pro próprio ministério. Tipo, o pastor virou e falou, meu, o que tá acontecendo e tal? Tudo, tipo assim, até desperta uma curiosidade. Então, assim, é o único evento assim que eu aconselho a pessoa aí pra você ficar mais próximo de Deus, porque Ezequiel 47, há sempre águas mais profundas. Eu nunca conheci uma pessoa que falou, não, eu bebi da fonte, eu fui até o final do rio, eu fui até o fundo do mar com o Senhor, é que é o suficiente. Não, sempre há mais, sempre há mais. Então, sua vida tá legal, sua vida tá perfeita, ótimo, mas sempre o Senhor quer se revelar mais e mais pra nós. Amém. Então, assim, é um encontro que tem ativado, assim, essa galera, assim, esses jovens lá da nossa igreja. Pra você ter ideia, a igreja no total tem mais ou menos uns 2.000, 2.500 membros. Caramba, E através de uau. cada grande. encontro a gente leva aí mais ou menos de 200 a 300 pessoas. Muito bom. E é uma loucura, cara. Você vê lá jovens sendo Imagino. batizados, Imagino. orando, chorando e tal. E aí é o que eu Show. falo, por isso que eu não troco. Porque, meu, esse ambiente é um ambiente que não é um ambiente comum, é um ambiente Uhum. espiritual. Só quem já pisou naquele lugar sabe. Sim, sim. Então, se tem uma viagem com a minha família e tem um lugar onde eu vou ver a glória de Deus, eu vou buscar a glória de Deus, irmão. E pra quem quer viver o mais profundo de Deus, pra quem tá desigrejado, pra quem quer viver algo novo, quais são os arrobas aí que a pessoa pode seguir pra ver o endereço, ver os eventos? Tá, Tudo isso é daí. IAP, IAAP. Você Tá. pode seguir, tem várias IAPs em todos os lugares. Tá. Hoje a gente está espalhado por São Paulo, como eu te falei, tem 10 igrejas. Uhum. E o que a gente vai na IAP Vila Matilde, Tá. que é aqui na Gamelinha. Legal. E aí vai ter esse encontro agora, a gente geralmente faz 3 encontros desses por ano. Então vai ter agora, o próximo provavelmente só ano que vem.
Mas é o que eu falo, as pessoas vão para aquele encontro e depois daquilo lá vai em outras igrejas. Tinha amigos nossos que moram em Guarulhos, que não pode congregar com a gente. Foi pro encontro e o cara tá indo na Bola de Neve. Outra pessoa tá indo na Assembleia, outra pessoa tá indo na Batista. Legal. Não tem a ver com placa, mas ali você vai se encontrar com Deus. Legal. E de lá você decide viver uma nova vida ou não viver uma nova vida. Amém. Uma decisão que é nossa, né? E pra quem quer te conhecer um pouco mais, te acompanhar, É Felipe.Siviero. Felipe.Siviero no Instagram. Sim, no Instagram. Legal. É isso aí, galera. Obrigado por vocês terem ficado conosco até aqui. Agradeço demais a presença do Felipe. Foi um prazer, cara. Foi estar aqui com muito vocês. bom, ensinou muita coisa pra gente. E acredito que muitos de vocês que assistiram, que ainda vão assistir, porque eu creio que vocês vão começar a botar esse dedinho no compartilhar e vão disparar pra quem precisa ouvir esse recadinho aí. Amém. Essas pessoas vão ser tocadas, vão ouvir um pouquinho mais de quem é Jesus através de uma outra pessoa que nós trouxemos aqui. Sim. O que realmente é o evangelho de Deus. E o Fê, antes de eu terminar, calma aí. Não só compartilha, clica no curtir, se você ainda não segue, se inscreve aí e siga a gente no nosso Instagram. Qual que é o Instagram aí? Sempre o da direita dá uma engasgada, né, Alex? Underline Sala Podcast. Não, Sala Podcast underline. Isso. É isso aí. Segue a gente lá no Instagram também. Sempre tem uns cortes legais aí que você pode disparar pra quem você conhece. E ativa o sininho também, beleza? Pra quando subir um novo lançamento, um novo vídeo, você ser notificado e tá acompanhando sempre um novo episódio do Sala Podcast. É isso aí. Fê, pra gente finalizar, eu queria que você olhasse pra aquela câmera ali e deixasse um recadinho pro pessoal. Esse daí é um momento especial que nós temos, que sempre no final a gente deixa um recado, uma palavra de conforto, de exortação, que seja aquilo que tá no seu coração, aquilo que tá queimando pra quem tá assistindo a todos nós. Claro. Um versículo que marcou a minha vida é Mateus 6,33. Buscai o reino em primeiro lugar, a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A gente diz buscar o reino, não é igreja, não é placa, não é religião, mas é Jesus. O reino, ele é muito maior do que a igreja. Pra vocês terem ideia, na Bíblia foi falado 3 vezes a palavra igreja. Mas o reino foi falado mais de 112 vezes. Então, querido, você que precisa buscar essa parte espiritual, preencher esse vazio, vá a uma igreja mais próxima, joga uma palavra no YouTube, joga um louvor, entra no seu quarto, conversa com Deus da sua forma, da sua maneira, porque o maior desejo de Deus é se revelar a você, é se relacionar com você e apresentar a sua identidade e a paternidade dele. É isso que eu tenho pra falar pra essas pessoas. Cara, foi um prazer conhecer vocês, estar aqui com vocês. Tamo juntão, obrigado pela Sensacional. presença. Vamos manter mais contato, vamos estar Amém. mais junto. Eu creio que você tem muito mais aí pra ensinar pra nós. E Amém. é isso. Obrigado, galera. Tamo junto. Glória a Valeu, E é pessoal, nóis. Falou, pessoal. Falou. Alô.